iniciar nosso momento. Nossa primeira fala será do professor Manuel Moreira, que é professor do curso de Engenharia de Minas. Então, professor, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela acolhida. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu histórico profissional e um pouquinho antes, né, da minha profissão, digamos assim, escolhi a minha profissão. Então, eu fui aluno de escola pública, né? E aí, eu estudei na escola estadual aqui de Campina Grande, eu sempre morei aqui em Campina Grande, na Paraíba, e aí eu fiz o vestibular, né, no tempo para Engenharia de Minas e para Física. Engenharia de Minas era na universidade, que era a Universidade Federal de Campina Grande, e Física, que era na Universidade Estadual aqui, o EPB, Universidade Estadual da Paraíba. E aí eu continuei, né, eu cursei, digamos assim, esses dois cursos por 2 anos. Foram 2 anos por estresse, né, bem pesados, assim, né, que é aquelas disciplinas bem do início, vocês sabem, vocês vão ver isso ainda vão ver, né, que vocês acabaram de chegar na universidade. E aí chegou um momento, assim, que como eram tão difíceis, vocês estão conseguindo escutar? Ok. Então, assim, como eram cursos, né, bem diferentes um do outro, eu tive que escolher, né, um ou outro. E aí eu procurei saber, né, mais sobre engenharia de Minas, sobre física, e me apaixonei mais pela engenharia de Minas, né, principalmente na área, que eu vou falar um pouquinho depois, que é de planejamento de lavra. E, inclusive, nessa própria, né, na engenharia de Minas, na UFCG, eu fui monitor de duas disciplinas lá, monitor de topografia. Topografia nada mais é do que a representação, né, de um relevo em um sistema cartesiano. Um sistema cartesiano, né? E aí eu fui monitor dessa disciplina e fui monitor de planejamento de lavra, né? Da disciplina lá, que esse planejamento de lavra nada mais é do que fazermos o sequenciamento das produções, da produção de uma mina, né, do que a gente vai extrair daquele corpo de minério ali, né? E aí fui monitor dessa disciplina também. E por ser monitor também dessa disciplina, aí eu fui fazer um estágio no laboratório lá na USP, no Laboratório de Planejamento e Gestão de Sistemas Georreferenciados, né? Laboratório de Planejamento de Lavra, e onde fiquei lá estagiando por 1 ano, né? Estagiei, tanto executei lá atividades de modelagens, né? Modelagens de corpos de minério, né? Em software de planejamento de lavra, e como também fui fazer um acompanhamento, né, de uma sondagem. O que são sondagens? Sondagens nada mais são do que atividades da pesquisa mineral, onde nós vamos coletar informações, né, coletar amostras em subsuperfície dos corpos de minério, para que a gente consiga trazer isso para um software de planejamento, né, e fazer um modelozinho, né, em 3 dimensões, em tridimensionais. E aí eu participei disso aí também, né? Eu participei desde a parte, né, de coleta dessas amostras, como a parte de modelagem. E aí, depois disso, né, fui trabalhar numa empresa mesmo de mineração, numa empresa no sistema produtivo, né, a Companhia Brasileira de Lítio, e essa empresa, ela se localiza ali no norte de Minas Gerais, Araçuaí, né, no Vale do Jequitinhonha, né. Então, eu fui de Campina Grande, São Paulo, voltei agora um pouquinho, né, para o norte de Minas Gerais, né. E aí, na CDL, né, onde eu aprendi mesmo bastante lá, né, com o sistema produtivo. A empresa era uma empresa pequena, mas, porém, era uma empresa organizada. E o bom da empresa pequena, assim, é que a gente consegue acompanhar todas as sequências, né, de operação de uma mina, de extração, enfim, das operações de uma mina. E lá eu trabalhava lá desde, né, confeccionando planos de fogo, né, para detonação das nossas, né, galerias, e assim como também dos painéis de lava. E esse plano de fogo nada mais é do que nós planejarmos, né, a geometria, ou seja, onde é que nós vamos posicionar, né, fazer furos na rocha e colocar explosivos para extração, né, para a gente abrir, né, criar aquela abertura ali. Isso aí, né, eu fazia lá nessa empresa, assim como também o plano de contenção. Porque lá, como era uma empresa, era uma mina subterrânea, né, então a gente precisava, né, a mina subterrânea, você precisa criar túneis para dar acesso ao corpo de minério em subsuperfície, né, em profundidade. E aí a gente precisava de sempre fazer a contenção, né, das aberturas, né, do maciço rochoso.
E aí eu também era responsável lá por fazer esse plano de contenção lá, né? Fazer tanto a análise, né, em campo, né, na mina, como também fazer o plano de contenção, né? O que a gente precisaria de tirante, o que a gente precisaria de cabo bolt, que é nada mais é do que um fio, digamos assim, né? Um cabo mesmo, né, de aço. E aí, para a gente, né, sempre fazer essa tratativa aí no maciço rochoso, né? Também, né, acompanhava a produção. Em que sentido? Né? A gente tinha várias galerias, né, que a gente extraía minério, e aí a gente precisava sempre estar, né, apontando qual galeria que a gente precisava extrair, né, para apontar para o pessoal do operacional, né, que aí ele iria lá e buscar esse minério e trazer, né, para a superfície para entregar na britagem. E aí eu fazia, né, trabalhava também nessa parte desse acompanhamento aí, e via, né, a questão de produção, quando é que a gente produziu de minério, né, quanto nós tiramos ali de estéreo, né, do desenvolvimento das galerias, né, que estéreo nada mais é do que a rocha que não contém o minério, o mineral de interesse. E o minério, obviamente, é o que contém o mineral de interesse. Também participei lá de um programa de sondagem, né, quando eu cheguei lá, um geólogo, né, tinha saído, né, saiu, né, da empresa, e a gente precisou contratar outro, e aí eu fiquei também responsável por essa parte de geologia lá, né? E aí existia, né, a gente tinha lá um programa de sondagem que estava em execução, e aí a gente precisava sempre estar alocando furos de sondagem, né, os furos de sondagem nada mais é, como eu falei, né, são furos que nós fazemos na rocha, para coletar, né, amostras dela, né, para depois a gente fazer análise química, enfim, a gente saber o que é que a gente tem ali em subsuperfície. E aí eu tive que fazer esses planos, né? Dizer onde é que teria que furar, né? Até mesmo qual a máquina que a gente precisaria, né, para fazer executar esse serviço, enfim, né? Também participei nesse processo. E aí, logo depois disso, né, passei 2 anos na CDL, e aí tive a curiosidade, a vontade de fazer mestrado, né? Desde que eu fui para o Lapol, né, para São Paulo, eu tive esse interesse de fazer mestrado, né, de entrar nessa área, nesse ramo acadêmico, né? E aí foi onde eu fiz isso, né? Eu consegui ir na UFPN. Fiz seleção para mestrado lá e passei, e aí pedi as contas, né, e fui embora para fazer o mestrado, né, na UFPE, né? Foi uma decisão, assim, bem difícil, né? Porque você está, aquela questão, você está ganhando um salário e você vai agora receber uma bolsa. Foi uma decisão, assim, né, muito difícil. E aí, para sair de Minas Gerais, fui agora para Recife, para Pernambuco. Já fui, vocês verem, né? Como eu já andei demais. E aí fui para Recife. Passei lá, fiz mestrado, né? E, obviamente, né, como eu trabalhava na área de Lavra de Minas, que é a área que eu gosto, né? A área de planejamento. Então, meu mestrado foi nessa área, Lavra de Minas, né? Onde eu fiz lá um planejamento, uma seleção do método de lavra para um corpo de minério, aqui na Paraíba. E aqui na Paraíba que eu falo, porque eu estou em Campina Grande agora. Lá onde assim, eu me deparei com a questão de pesquisa que até então não tinha, né? Eu tinha, na minha graduação, eu tentei participar de algum projeto de pesquisa, né? Como um PIBIC, né? Mas não tinha na área de lavra, não tinha nenhum, né? Eu tentei fazer projetos, mas não consegui. Então, eu tive que me contentar com as monitorias que eu fiz, né? Monitoria, topografia e depois monitoria de planejamento, né? Enfim, e aí, onde a gente pesquisa, no mestrado foi bom, assim, porque eu já vinha com um pouquinho de uma experiência, né? Mesmo que isso foi uma experiência de 3 anos, mas é uma experiência legal para te direcionar, né, onde você quer realmente pesquisar, né, onde você quer, qual área que você quer seguir, né, dentro da grande área de engenharia de Minas. Enfim, então foi assim, foi um amadurecimento muito bom, né, foram amadurecimentos diferentes e que me ajudaram bastante, né, até hoje, né, desde o amadurecimento que eu tive na vida profissional, né, no mercado de trabalho, com o amadurecimento no mestrado. E aí a gente aprende a pesquisar, aprende a buscar informações, aprende a ler artigos, né, discutir, né, sobre aquilo, sobre aquela temática, enfim, né. E aí eu gostei tanto de lá, né, de Recife, que fiz uma seleção professor substituto lá, passei também, né, e fiquei lá por mais 2 anos. E aí peguei disciplinas lá, relacionei disciplinas de desmontes especiais com explosivos, e aí é onde a gente utiliza explosivos para desmontar, né, outras estruturas, por exemplo,
prédios, maciços rochosos embaixo d'água, né? Enfim, onde a gente pesquisa, onde a gente vê desmontes de algumas estruturas especiais, né? Alguns desmontes especiais. Segurança na mineração, né? Essa parte de segurança. Tratamento de efluentes, né? Ou seja, os efluentes, as águas que nós geramos na mineração, né? E que a gente precisa tratar para ser eliminada isso, né? Nos corpos d'água ali, né? No meio ambiente. Tópicos especiais em Lavra, que aí eu tinha uma liberdade de falar, né, sobre algo que seja especial ali, né, que o pessoal tinha vontade de aprender, né, na parte de Lavra, e informática na mineração, ou seja, que alguns softwares que a gente pode utilizar na mineração e que a gente via nessa disciplina, né, E aí foi muito legal, assim, eu gostei bastante, porque eu vi vários softwares, pesquisei, li, aprendi bastante também, né? E por isso que é bom, assim, lecionar, e o que né, hoje em dia, assim, eu gosto muito, sempre gostei, mas hoje em dia eu gosto mais, e hoje eu sou feliz mesmo de ser professor, porque é muito bom lecionar, quando a gente vai lecionar que a gente vê, né, que a gente precisa mesmo aprender, né, a gente tem que te ensinar, quando a gente precisa te ensinar, então a gente tem que aprender bem mesmo, enfim. E aí, né, depois que eu terminei lá o contrato de professor substituto, aí tinha passado por um concurso lá no IF da Bahia, Instituto Federal da Bahia, né, aí fiquei lá por 3 meses, e foi no período que a UFC também me convocou, né, me nomeou. E aí eu vim para a UFC, né, escolhi, né, a UFC, já tinha feito essa escolha, na verdade, também, mas cá estou, cheguei no dia 13 de março, foi que eu cheguei no campus de Crateús. Inclusive, né, pessoal, também sou novo, assim como vocês aí, estão chegando agora no curso, e eu acho que vocês conhecem mais a UFC do que eu, porque eu cheguei, logo quando eu cheguei, disseram, ó, tem mais aula não. Eu disse, o que eu vou fazer aqui? Pronto, pode ir para casa, meu filho. Aí foi de suspender as aulas, pronto. E eu não conheço nada da UFC, só conheço mesmo o campus lá, o setor administrativo, né, aquele primeiro bloco lá. Cheguei lá de máscara, enfim, né, aí estava até meio gripado, o pessoal com medo de mim. Aí, enfim, estou aí na UFC. E aí, na UFC, eu peguei, né, estou com 4 disciplinas agora, né, que é Lavra de Mina Subterrânea, que foi, inclusive, né, do setor que eu trabalhei lá na CBL, na Companhia Brasileira de Lítio. Condicionamento de mina, que fala um pouquinho sobre, né, a gente vai ver um pouquinho sobre sistemas de ventilação de mina subterrânea, né, a gente precisa de ventilação auxiliar, né, artificial, e sistema de drenagens, né, que a gente precisa drenar a água de minas, porque a gente sabe que existe água subterrânea, aquela água subterrânea a gente precisa, né, tirar da mina para que a gente consiga trabalhar, né. E aí também peguei a disciplina de água subterrânea, né, a gente vai ver um pouquinho sobre esses corpos d'água ali, como é que eles ocorrem ali em subsuperfície, e como a gente consegue extrair aquilo ali, né, como é que a gente vai alocar, né, enfim, um poço. Desenvolvimento, e a disciplina de desenvolvimento mineiro, né, que é a gente desenvolver os acessos para a gente conseguir chegar aos corpos de minério, né, ao minério em si. Enfim. Então, gente, qual foi o desafio, assim, que eu enfrentei nesse tempo todo, né? O desafio maior foi distância, né? Então, vocês veem, né, eu vim brincando com vocês, né, São Paulo, Minas, Recife. Então, assim, agora eu estou em Crateús, né? O desafio para o engenheiro de Minas, principalmente engenheiro de Minas, é a distância, né? Porque a gente tem que ir onde tem emprego. E muitas vezes essas minas, elas estão distantes das cidades, principalmente das cidades maiores, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Olha, mas isso é legal, claro. Isso é importante, é bom, porque assim, você começa a amadurecer, se conhecer melhor também, né? E muita gente também gosta, né, de uma vida mais pacata, né, mais tranquila, né? Então, mas isso é um desafio, distância. Então, muitas vezes você está ligando na mina agora, né, ela sofre oscilações, né, de produção e de emprego, enfim, às vezes você pode ser mandado embora, e aí você tem que ir buscar outra empresa que é em outra cidade e muitas vezes em outro estado. Já conheço vários colegas meus que foram para fora do país, né? Então, assim, África, México, Chile. Então, assim, né, isso a gente tem que ter em mente, né, que em Jardim de Minas a gente trabalha um tal corpo de minério, né, um tal minério, né, então esse foi o maior desafio, né. Então, eu vou falar aqui, fazer só um resuminho
das áreas, assim, que as áreas, pelo menos, que eu lembrei, né, de engenharia de Minas, que a gente pode trabalhar, o engenheiro de Minas pode trabalhar, certo? Para vocês meio que direcionar também depois um pouquinho, né, essa área de interesse de vocês conhecerem um pouco da engenharia de Minas. Então, as áreas, planejamento de mina, que eu falei para vocês, né, é sequenciar, fazer o sequenciamento, né, e a produção, o planejamento da produção do corpo de minério, da produção do minério, né, a ser extraído naquela mina, que seja mina a céu aberto ou mina subterrânea, né, a coordenação e a gestão de lavra, né, a gestão de uma mina, né, porque o planejamento, que é aquilo que a gente planejou, ele precisa ser executado, e o engenheiro de minas vai lá para verificar, né, e para coordenar aquilo dali, né, aquelas operações ali de extração do minério, né, para a lavra, tanto como coordenação como o gerente da mina. Na área de legalização de empreendimentos também, desde legalização junto ao órgão, né, de fiscalização das minerações, né, no caso dos empreendimentos mineiros, no caso a ANM, Agência Nacional de Mineração, como também junto aos órgãos do meio ambiente, né, porque assim como outras atividades, né, de produção, todas as atividades de produção do homem, né, a gente impacta o meio ambiente e a gente precisa de recuperar essa área, né, recuperar, né, o que a gente impactou. Então, a gente precisa legalizar aqueles empreendimentos junto aos órgãos ambientais também, né, e se prontificar, né, que a gente vai precisar de, né, recuperar aquela área. Na área de beneficiamento de minério também, é uma área que o engenheiro de Minas ele pode trabalhar, que nada mais né, que o engenheiro de Minas, né, da lavra, ele busca a rocha, né, o minério, né, do local onde ele está ali, no corpo de minério, né, na mina, traz para o beneficiamento, e aí o engenheiro de beneficiamento ele vai trabalhar, né, na comminuição, né, britagem, moagem desse material e na separação dos minerais ali. Por quê? Uma rocha, né, o minério, nada mais é do que um amontoado de minerais. São vários minerais que constituem uma rocha. E cada mineral, ele é uma substância química, digamos assim, né, uma massa, uma matéria com substância química definida. E isso, um material natural, né, de origem natural. Isso é uma definição de mineral. E aí você precisa, no gerenciamento, extrair, né, separar esses minerais ali diferentes que, né, estão ali naquela rocha, compondo aquela rocha. Então, esse é o beneficiamento de minério. Na pesquisa e na prospecção, né, que eu falei, que eu também já trabalhei nessa parte aqui, né, fazendo pesquisas de corpos de minério, né, e aqui, essa pesquisa e prospecção, onde você vai utilizar metodologias de pesquisa, né, geofísica, geoquímica, sondagens, para você estudar o corpo de minério ali, né, que você quer extrair, e entender quanto você tem ali de minério, qual o tamanho daquele corpo, né, quantas toneladas você tem, e qual o teor, né, qual o teor do mineral de interesse que você tem naquela rocha, né. E aí é papel da pesquisa e prospecção. Assim como também trabalhar no setor de geotecnia. Geotecnia, ele vai estudar, por exemplo, né, qual o tamanho do vão que nós podemos gerar no maciço rochoso, o que é que a gente precisa de tirantes ali para suportar aquela abertura, né? O que é que a gente precisa fazer o dimensionamento, na verdade, do suporte adicional ali, para que aquela abertura que você criou, ela não venha a colapsar. E no mineração aberto, a gente identificar ali qual a menor angulação, né, de um talude, né, de uma cava, digamos assim, né, das paredes, né, de uma cava, para que aquilo não venha a colapsar também, certo? Então foi isso, pessoal. Esse foi o resumo que eu preparei para vocês, ok? Acho que eu falei um pouquinho, passei um pouquinho do limite. Foi ótimo sua fala, professor. Agradeço mais uma vez. E agora a gente vai para a professora Janine, que vai nos falar um pouco sobre as suas experiências, assim como o professor Emanuel. Boa tarde, gente, a todos. No caso, as perguntas para o Emanuel, você passou direto ou vai juntar com as minhas? É todo mundo no final, Leiane? Até agora não teve nenhuma pergunta no chat, professor. Tá certo. Mas se tiver, a gente vai falando. Tá bom. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui. A Gabriela me convidou, mas está organizando, acho que com a Leiane e outros bolsistas, né?
Então, é um imenso prazer, principalmente porque, assim, particularmente, eu não lido no meu dia a dia como professora com os calouros, porque as disciplinas que eu ministro, elas estão mais do quarto semestre para frente. Então, a gente acaba se conhecendo mais próximo, quando vocês já estão um pouco mais intermediário no curso. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, que tem gente em todos os cursos, e a gente interage, né, em todos os cursos. Então, minha jornada, vou marcar aqui o tempo, a minha jornada, assim, desde antes do vestibular, né, eu entrei para fazer graduação quando ainda era o vestibular tradicional, não era o Enem, e então a gente tinha que escolher o curso, era aquele curso, não tinha essa história de botar a primeira e a segunda opção como vocês têm, né? Acho que o Emanuel foi assim também, acho que a Tatiane já era Enem, que ela é mais nova que eu. Pô, eu fiz Enem. Pois é, fez Enem, o meu não tinha Enem, a Simone também não tinha Enem, não. Então era de uma vez. Não, Então, no meu tempo tinha Enem, mas o Enem era só uma avaliação, ele não era usado como, né, para entrar no vestibular. Exatamente, era só para a gente ser avaliado, mesmo que acho que até era obrigado a fazer. Mas eu fiz Enem, mas não era para passar no vestibular, não. Não era com esse objetivo, não. Então, a gente tinha que escolher, eu tinha essa opção, né? Cogitei em fazer. Eu gostava muito de engenharia, qualquer engenharia, porque eu não conhecia ambiental, ainda um curso que não tinha nem na UFC, que eu sou do Ceará, né? Só tinha no IF, de Maracanaú, e na Unifor, que é particular, não tinha na UFC, não tinha nenhum outro local do Ceará. Aí, tinha muita inclinação para engenharia mecânica e civil também. Mas acabei ficando entre a mecânica e a ambiental. Aí nisso, e dentro do curso da UFC, medicina, porque eu gostava também muito da biologia, de tudo, tinha vontade de ajudar e tal, não sei o quê. Só que eu me inclinei e passei antes na engenharia, como é natural, como eu já esperava, né? E escolhi a ambiental, foquei na ambiental. Quando eu pesquisei o curso, na verdade, eu cheguei na ambiental, a minha irmã que disse assim, Janine, tu gosta muito de estudar matemática, física, biologia, tu já ouviu falar no curso de engenharia ambiental? Eu disse, nunca ouvi. Ela, pois pesquisa. Aí eu pesquisei e gostei. Quase deu título para mecânica. Aí gostei, fiquei encantada e só tinha no IF. Aí fui fazer e entrei no IF. Então, quando eu entrei na engenharia, como vocês estão entrando agora, né, aquela expectativa, a gente tem aquele baque, né? A gente chega e tem aquele baque das disciplinas, da exigência, isso é natural, gente. Quando vocês estiverem lidando, não se assuste, não se desespere, às vezes vai bater um desespero, às vezes você até chora, mas isso é natural. E não se desespere a ponto de desistir por causa disso, porque não é motivo, somente se reprovar. Não faça isso. Mesmo que tenha, e outra coisa, não fiquem competindo uns com os outros, se ajudem. Se ajudem, que a melhor forma de prosseguir é se ajudando, formando grupos, enfim. Aí, quando eu entrei, tive o baque, mas gostei muito do curso, gostei muito da instituição, porque o IF acolhe muito, assim como a UFC, é uma acolhida muito boa, então me senti realmente acolhida em casa e fui conduzindo o curso. Aí fui tentada a sair da engenharia, né, para fazer medicina, né, me ofereceram bolsa, mas na verdade era bolsa para entrar em vestibular e competir nos vestibulares da vida. Fiquei balançada, mas não desisti. Não, eu estou gostando, se eu estou aqui, eu estou gostando, tem um porquê, então eu não vou sair, não. Fiquei, continuei. Então, a minha primeira experiência da graduação foi na monitoria, que foi um divisor de águas para mim, porque foi onde eu despertei para a docência, de fato, porque eu entrei pensando em ser engenheira. E só que você entra querendo ser engenheiro, mas não sabe nem o que vai fazer direito. Você não sabe, você é sem noção. Você lê uma descrição na internet, mas não é essa descrição. Quando você entra, você se depara com um mundo que ninguém fala, que não fala o que não sabe, né? No caso, a gente vai descobrindo com as disciplinas, com os professores, com os profissionais, que você vai interagindo, é assim. Então, aí não foi diferente comigo. Aí fui monitora de cálculo 1 e 2, aí gostei muito, eu realmente fiquei muito empolgada. Foi aí que eu fiquei pensando, nossa, acho que eu seria muito feliz sendo professora. Sendo professora. Mas fui caminhando também, sem julgamento.
fui caminhando sem julgamento, no que eu digo sem fechar, só quero isso, só quero isso. Fiquei aberta às possibilidades. Aí, continuei, aí entrei num projeto de IC, que foi um projeto mais voltado para a química, porque era uma professora da química. Gostei também, foi aí que eu comecei a aprender a pesquisar, principalmente no laboratório, né? Tive essa experiência de laboratório, gostei também, era o doutorado dela, então acabei despertando para pesquisar e também fiquei encantada. Eu já tinha vontade de ser pesquisadora antes de virar engenheira, antes de entrar na graduação, melhor dizendo, desde criança, era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu quero ser pesquisadora, só que eu acho que eu ligava a pesquisa, hoje é a autoavaliação isso, eu ligava a pesquisa à medicina, porque eu não tinha uma referência de pesquisa. Acho que era por isso que eu pensei em fazer medicina também. Aí, quando eu entrei na graduação, que eu também tive contato com a pesquisa, eu fiquei muito encantada. E gostei, e pensei, nossa, eu quero fazer isso. Aí foi a segunda coisa, né? A docência, a monitoria e a pesquisa. Aí, continuei. Aí, acho que lá para o 4º ou 5º semestre, eu consegui um estágio. O meu primeiro estágio na graduação, que era numa consultoria. Aí, continuei na pesquisa, foi difícil, conciliar, muito difícil, não aconselho com as disciplinas e com o estágio, mas eu faltava me matar, a verdade é essa. Vou ser sincera, mas assim, era algo que eu escolhi, né? Foi algo que eu escolhi. Aí fiquei nesse estágio, aprendi muito, muito mesmo. Aí tudo que eu entrava, eu ficava tentada. Aí, nossa, que legal! Eu também seria feliz trabalhando numa empresa de consultoria. Fiquei aberta e cogitando também profissionalmente continuar assim, mas porque era muito semelhante à consultoria da área ambiental, e nas outras áreas também, nas outras engenharias, é muito semelhante à pesquisa. Você basicamente vai lá, faz o levantamento de campo, faz um estudo que normalmente é gigante, então interage com muitos profissionais, é muito semelhante à pesquisa. Então, gostei bastante também. Fiquei um ano, quase 2 anos em consultoria, aí entrei em uma consultoria, aprendi muito, no caso, o meu contato principal profissional nessa área foi a área de recursos hídricos, que é da engenharia, todas as engenharias têm esse contato, né? O Emanuel falando aí da questão de extração, né, dos poços, é a mesma coisa na engenharia ambiental e civil. A gente tem a área de recursos hídricos, que a gente faz estudo de bacia hidrográfica, de rio, poluição, mata ciliar, enfim, uma série para gestão, operação de reservatório. Então, na consultoria que eu estagiei, a gente trabalhava direto com a COGE, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos aqui do Ceará, que no caso, a gente prestava o serviço de estudo para a SUD. Então, eu tive essa oportunidade de, entre outras coisas que eu aprendi lá, de fazer esses estudos de açude, né, de plano, que eram planos de bacia dos açudes aqui do Ceará, uns 20. E outras coisas também, que eu me envolvi lá, com estudo, com levantamento de área para desapropriação, entre outras coisas, né, que era relacionada a projetos do governo do estado, principalmente. Então, foi uma experiência muito rica para mim, muito ampla. Aí, após essa consultoria, e concomitante a ela, porque eram consultorias parceiras, eu entrei em outra consultoria para estagiar, e fiquei nas duas por um período, uns 5 meses. Aí, essa outra consultoria prestava serviço em, principalmente, licenciamento ambiental, que era estudo também, muito semelhante, no caso, o que é licenciamento, porque vocês estão ingressando, né? O que são as autorizações ambientais que as empresas ou as obras precisam. Isso é pertinente à área ambiental, mas o engenheiro civil que, porventura, for trabalhar com obra, é o que ele vai se envolver também. Ele, pelo menos, tem que saber o que é, né? Não necessariamente ele vai cuidar disso, porque é bem assim, específico também do engenheiro ambiental. Mas ele também pode se envolver. Então, aí, no caso, entrei essa outra consultoria, que a gente trabalhava com o porto. Era uma obra específica do porto aqui de Fortaleza, o Porto Mucuripe. Então, também aprendi bastante, fiz levantamento no porto, de estudo. Tive muito contato com vários profissionais de várias engenharias, com a obra em si do porto, com o perímetro, enfim, com toda a parte burocrática também, né? E as empresas que lá dentro do porto trabalhavam concomitante à obra, então a gente está em contato com todo mundo.
Então, foi muito rico para mim, que era um plano, no caso, era um plano de execução de um licenciamento. É um plano que o órgão ambiental pede à empresa que está fazendo a obra, e a gente estava executando o plano, e concomitante à execução desse plano, a gente estava elaborando outros estudos. Aí, eu tive a oportunidade de aprender bastante. Isso, e nisso, na graduação, né? Não esqueci da minha graduação, estou falando aqui dos estágios, fazendo as disciplinas, estudando, né? Tentando passar, sempre em contato com os colegas. Também, que isso é muito importante que eu diga a vocês, né? Porque eu estou falando das minhas experiências de estágio, mas com os colegas você cria um vínculo, seus colegas de graduação, que você estuda junto, que você que ainda está falando, né? Que você arranja estágio para eles e também consegue com eles. Então, oprime pela sua postura profissional desde a graduação. Porque quando você, por exemplo, está estagiando, que alguém chega o seu chefe e diz assim para você: ei, fulano, indique um colega seu, que seja um bom aluno, para vir estagiar aqui junto com a gente. Aí você vai pensar em quem? Você não vai indicar para você queimar o seu nome do seu colega que trapaceia, que não é muito responsável durante o curso. Não, você vai pensar, não, vou indicar fulano de tal, que eu acho que ele vai dar um gás aqui, vai colaborar. E a mesma coisa em você, seu colega for pensar, ele vai pensar, não que eu esteja querendo dizer que tem que ser aquele aluno nota 10, não. Aquele aluno que só tira... Não, é aquela pessoa esforçada, a pessoa que está buscando, que está aprendendo, porque todo mundo erra, gente, todo mundo erra. Ave Maria. Eu já passei do meu tempo, já estou falando demais, eu vou acelerar. Falta quanto tempo? Por favor, alguém me diz que eu marquei a hora, mas eu não sei se eu perdi. São 15 minutos, acho que vou falar. Aí pronto, continuei, né? Fiz as disciplinas que vocês vão conhecer e sugiro para os alunos, 5 minutos, né? Sugiro para os alunos que olhem no site do campus a ementa, sua ementa, veja. Mesmo que você não entenda, você já vai se familiarizando. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente entra no curso e tem aí uns 2 anos basicamente básicas, né? Disciplina básica. Que é o quê? Matemática, física, programação e tal, não sei o quê. Aí você pensa que é só isso o curso, que é muito importante no curso, que vai te dar suporte, é o que vai te fortalecer para você chegar lá na frente e ser uma pessoa que tem autonomia nas outras disciplinas, que tem a base, a segurança. Mesmo que você passe sofrendo, mas elas te fortalecem, elas te ensinam, elas te ajudam a desenvolver o raciocínio lógico. E é muito importante nas engenharias e nos cursos de computação também, com certeza, né? Nos cursos da área de TI, sem dúvida alguma. Então, não se desmotive por causa das básicas. Aí, quando você chega na frente, que você passa por isso, você se sente até mais livre, sabia? Não fica até mais tranquilo, porque você já está acostumado a estudar. Você se disciplinou, né? Aprender a ter uma rotina de estudo. Aí, bem, continuei com a minha rotina de estudo, como todo estudante universitário. Aí, depois, mais à frente, continuei, fui estagiar depois, me envolvi em outro projeto de pesquisa, que era voltado na área de recursos hídricos também, que eu gostei muito na graduação, que era analisando a área de bacia hidrográfica também. Fiz estudo de campo, aprendi, e também fui estagiar na Assembleia Legislativa do Ceará, que foi outro viés que me surpreendeu, porque era voltado para a política pública, que eu pensava, mas o que eu vou fazer na Assembleia? Fui porque passei na seleção. Aí, quando cheguei lá, que fui mais curiosa, né? O que eu vou fazer lá? Aí, foi muito interessante para mim. Não que eu aprendi um lado do estudo técnico, que pode ser de qualquer área técnica, não é só da engenharia ambiental, que é voltado para a lei, que é você estudar e justificar as leis de maneira técnica. Então, fiz isso, aprendi, me envolvi também em audiências públicas, que é aquele contato mais com as pessoas, né, da política pública mesmo, de estar ali em contato com os assessores, com os deputados, com as pessoas que estão nos bastidores, cuidando dessa assessoria inteira pública, para que haja essa comunicação com o público e também para discutir essas políticas públicas. Então, foi algo que, para mim, me enriqueceu muito mais como ser humano, talvez, do que me agregou profissionalmente, mas o agregar profissional é isso, é te envolver também como ser humano, de saber como é que as coisas funcionam. Então, passei, acho que foi uns 9 meses ou 10 meses, e me formei, né? Tive que sair porque ia me formar.
me formei já nessa perspectiva do gostando de recursos hídricos. Aí não entrei logo no mestrado, fui trabalhar e trabalhei num órgão ambiental da Prefeitura aqui de Fortaleza, no setor de licenciamento, que também tive uma experiência muito rica, conheci muitas empresas, profissionais, aprendi bastante, e foi lá, com aquele amor que eu não tinha esquecido da docência, que eu decidi, né, eu quero voltar e fazer mestrado. Vou fazer mestrado e eu quero virar professora universitária. Foi lá que eu decidi. Então resolvi prestar o concurso que eu digo é a seleção, né, do mestrado aqui da UFC mesmo, da Engenharia Hidráulica e Ambiental, e entrei, né, numa pós-graduação na Engenharia de Saneamento, e cursei na minha pesquisa voltada principalmente para a área de drenagem urbana, que eu gosto muito, que envolve hidráulica, hidrologia, que vocês vão estudar isso. E quando terminei o mestrado, logo que eu terminei, tive essa grande felicidade, que era a realização de um sonho que eu todo dia agradeço, pode ter certeza, de virar professor da UFC, que todos os dias eu agradeço, porque realmente foi um sonho, um sonho realizado e uma grande satisfação. E a minha experiência docente mesmo, estou adquirindo e aprendendo aqui na UFC. A docente que eu digo prática mesmo, de ir para a sala de aula, de aprender a ensinar e de aprender todo dia. E realmente é algo que me encantou, porque eu pensava e penso muito na pesquisa, mas quando eu virei professora, meu Deus do céu, eu sempre digo, até para os meus colegas, eu disse assim, rapaz, eu descobri que eu sou realmente apaixonada por ser professora, por estar na sala de aula também, além das outras questões da docência. Então, gente, o meu maior desafio, só para fechar, foi realmente essa conciliação, quando eu entrei, tanto na graduação, como quando eu virei docente, porque eu faço doutorado ainda, no meu primeiro semestre como docente, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, de conciliar a minha perspectiva de estudante ainda, porque eu fazia disciplina, cursava, de ensinar, de planejar a aula, de aprender. Então, foi um desafio que eu me acostumei. Mas o meu primeiro semestre ele foi muito, muito difícil para mim pela minha carga de trabalho, que era muito excessiva, ainda é, mas eu acho que eu me acostumei mais. Mas no primeiro semestre, como eu não estava habituada, e eu deixo a mensagem a vocês, gente, não se desmotivem, façam perguntas agora, viu? Aproveitem e façam perguntas também nas suas atividades remotas, porque assim, a gente está começando, vocês estão pegando uma situação extremamente atípica, que é esse ensino remoto, que eu acho que nunca aconteceu comigo, peguei várias greves como aluna, mas nunca aconteceu de uma pandemia. Então, vocês vão cursar o semestre remotamente, não se desmotive, procure o professor se sentir dificuldade, procure os monitores, não fique chorando sozinho em casa, achando que você é burro e que os outros são inteligentes, não, porque é isso que a gente tende a achar, né? Vixe, eu sou tão burra, é exatamente a palavra essa, burra, eu falo isso da minha perspectiva de estudante. Eu não estou entendendo tal coisa, mas às vezes é porque você não está habituado com aquela forma de ensino, e não está habituada porque não descobriu ainda a sua forma de aprender. Então, gente, procure, se abra, se expresse, diga para o professor o que está sentindo de dificuldade e não desista. É isso, gente. Eu falei demais, já desculpem pelo tempo. Pessoal, boa tarde. Eu sou Gabriela, como a gente disse, eu convidei ela e Tatiane para participar da sala de conversa, e a Leiane falou com o restante, mas nós duas estamos na organização. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta tanto para você, Janine, como para o Emanuel, porque a gente vê dois cenários parecidos, que é nós, como alunos da UFC veteranas, e que estamos num cenário totalmente atípico, que vai ser as aulas remotas, assim como você também, que já é professor da UFC há um tempo, e que também vai entrar nesse cenário novo, que são as aulas remotas. E temos o Emanuel, que é recém-chegado da UFC, assim como os novatos daqui da nossa reunião, e que vamos entrar todos nesse cenário de aulas remotas. Então, eu queria saber de cada um, qual que é o sentimento, o que vocês têm a falar para a gente nesse momento,
para a gente comparar como é esse sentimento entre veterano e novato, se é a mesma coisa, se não. Quer falar primeiro, Manuel? Eu falo. Você que escolhe. Falar? Assim, eu acho que veterano, eu vou falar assim, a minha perspectiva e a perspectiva dos outros professores que eu percebo em reuniões. Todo mundo ficou, assim, no início, apavorado. Eu acho que a gente talvez quer mais. Não estou tratando com preconceito, mas assim, eu acho que o pessoal que está há 10, 15 anos, alguns, tratar de maneira muito natural. Alguns variam muito o ponto de vista. E outros que nunca passaram por isso, que estão há muito tempo, acho que eles ficaram mais assustados. Mas a gente nunca fica achando normal. Nunca. A gente, como professor, no meu caso, eu fico preocupada. O que mais me angustia de tudo, porque eu ainda tive as 2 semanas, eu não sei se o Emanuel, acho que se ele pegou aquelas 2 semanas de entrada. O que mais me angustiava nesse período era não ter um feedback de saber se o aluno está bem na sala de aula. Você olha e sabe se o aluno está entendendo. Você está ali conversando, sabe? Mais ou menos pela cara da pessoa, se ela está. Mas online a gente não tem isso. Isso me angustia muito, 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 muito. Então, e também o próprio formato em si, de ser injusto, de estar colocando o conteúdo ser da mesma forma, se não é. Então, o que eu digo? A minha perspectiva é que a gente agora está mais tranquilo, porque a gente passou esses 4 meses basicamente off, né? Mais tranquilo no sentido de que a gente agora pelo menos relaxou, porque a gente pegou aquela história da pandemia, todo mundo ficou com medo, agitado, vamos lá para a aula remota, aí naquele desespero e depois paramos, né, sem saber o que ia acontecer. Agora a gente teve esse período de planejamento, eu ainda confesso que não estou 100% segura, porque é impossível, é empírico, a gente só vai saber quando terminar a disciplina, é fato, mas pelo menos a gente já se acostumou com a ideia, a gente teve o tempo de maturar a ideia na nossa cabeça e ficar mais em paz, porque acho que o problema maior foi esse, tanto dos professores quanto dos discentes. Então, acho que agora é testar. E vocês não desistirem, principalmente dar feedback, gente, dar feedback, dizer, professor, olha, com sinceridade, eu estou achando que está pesando muito aqui e tal, se a pessoa tiver maturidade, né, dar esse feedback que às vezes a gente precisa ouvir. Vai, diga, Manuel, eu falei demais. É verdade. Eu vou falar agora como novato, né, que cheguei agora, peguei, né, já essa pandemia, né, já esse período turbulento. Você imagina, né? Eu já tinha uma disciplina que era para ministrar era disciplina de férias, que era para uma semana antes, e depois eu ia pegar mais 3 disciplinas. E aí eu não tive tempo de chegar, então eu fiquei com as 4 agora. Então já estou com 4 disciplinas bem pesadas, bem puxadas. Então eu tenho que aprender as disciplinas, a gente tem que aprender o conteúdo. Então eu estou lendo bastante, fazendo aula, e eu não tinha, assim, não tinha desenvoltura, e ainda estou desenvolvendo, né? Nem tenho desenvoltura ainda para fazer um vídeo, assim, por exemplo, né? Para gerar vídeo, aula e tal. A gente tem que aprender essa situação. Então, eu creio, assim, que também os professores, né, que sejam mais antigos aí, eles ainda também estão com essa mesma dificuldade, né? Que a gente está tendo, de utilizar essas ferramentas tecnológicas. Muitas coisas que eu não sabia, eu vim entender, ter contato com o Google Meet, por exemplo, agora na UFC, né, quando a gente começou essas aulas, esse período remoto, né, para fazer as videoaulas, tive que buscar alguns programas, baixar programa para, né, gerar, fazer as videoaulas, para editar, e para editar é um trabalho enorme, né, então, assim, está sendo bem puxado, está sendo realmente bem puxado. Então, assim, eu creio que, tanto para quem está entrando, como para quem, né, já estava aí, realmente, não está sendo fácil, não. Agora, como o Janine falou, né? O Janine bem explicou. A gente teve esse tempo, né, para se adaptar, mas ainda assim, a gente ainda está engatinhando, né? É difícil, né? Não é fácil, mas é o que a gente tem para hoje, né? Pronto, gente. Então, a gente viu aí que esse assunto das aulas remotas não é difícil só para a gente, né? A gente, aluno, no caso. Professores também vai ser um grande desafio aí que a gente vai tentar superar, mais um deles. Então, agora,
a fala vai ser com o professor Renan, que é professor do curso de Ciência da Computação do campus de Crateús. Boa tarde, gente. Tudo bem? Gabriela, por favor, dá uma olhadinha lá no YouTube para ver se o meu áudio não está indo com eco, se eles estão vendo a minha imagem, porque para quem está transmitindo é danado. Deixa eu compartilhar a tela. É danado para ter problema de. Professor, Oi. pelo que eu estava vendo, não. Tá, bem? ótimo então. Deixa eu só apresentar para vocês, compartilhar a tela, que eu separei umas fotinhas para mostrar um pouquinho da trajetória. Cadê o... Acho que é aqui. Vocês conseguem ver uma foto, não? Acho que não. Isso é um não? Tá compartilhando a tela agora. Não, professor, está compartilhando a tela. Pronto. E agora? A Simone disse que está vendo, mas eu estou vendo só a tela. Apareceu? Só a tela compartilhada, mas sem o slide. Que pena. Espera aí, problemas técnicos, é isso daí. Deixa eu... Então, gente, eu vou começando a falar aqui e eu peço desculpas se por acaso eu saí do tema, porque como as minhas colocaram compartilhamento de experiências, essas coisas, eu posso ter entendido por um outro lado que eu quero trazer para vocês. E aí eu não sei se vai ser bem no rumo que vocês queriam. Conseguem ver? Sim. A fotinha? Sim. A fotinha, agora dá para ver. Agora deu, professor. Essa O YouTube está atrasado um pouquinho, viu? Camisa vermelha aqui, é? Sim, sou eu aqui, o Renanzinho, em 2008. Então, gente, deixa eu falar um pouquinho, né? Escolha do curso. Eu não faço ideia. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu olhei que eu gostava de matemática, eu gostava de física, e como a professora Janine falou, naquela época a gente tinha um vestibular e era específica, né? Tinha as provas específicas que eram provas abertas. E eu vou conseguir passar numa prova que tem matemática e física. Eu fui olhar um curso, esse computação aqui tá bem concorrido, e eu gosto do Orkut, então vai dar certo. Então peguei e fiz computação por isso, né? Errei muito, foi o erro mais acertado da minha vida, porque não tinha nada a ver com o que eu pensava. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu pensei em fazer coisas como o Orkut, aí o que eu deparo no primeiro semestre? Cálculo 1, álgebra linear, matemática discreta, fundamentos de programação e circuitos digitais. Quer dizer, cadê o Orkut 1, né, o ICQ2? Não tinha. Nada a ver com o que eu pensava. E aí, eu tinha um ritmo na escola, eu era um aluno bom, mas a faculdade mostrou que estava muito longe do que eu precisava ser, né? A primeira prova foi de cálculo 1, e o professor tinha uma correção binária, então toda questão ou você acertava ou você errava, então só tinham 6 notas possíveis, porque eram 5 questões de 2 pontos, ou você tirava 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10, né? E a primeira nota foi um 2. Beleza, e aí eu sempre fui um cara muito tímido, eu sempre andava muito sozinho, por exemplo, terminava a aula e ia para casa, estudar sozinho. Então, o primeiro semestre foi muito difícil, porque era eu sozinho tentando lidar com aquela situação toda. A outra coisa que eu tinha também, eu sempre fui muito ruim de sala de aula, no sentido de que eu não conseguia absorver muita coisa na sala de aula, e eu achava aquilo estranho, sabe? Então, por muitas vezes eu me questionei se eu estava no curso certo. Eu achava que eu era, falar como a professora Janine falou, eu achava que era burro, né? Porque eu olhava o pessoal fazendo pergunta, o pessoal fazendo o cara que está entendendo, e eu, né, boiando ali na matéria. Então, demorou um tempo para eu entender algumas coisas, e a principal dificuldade que eu tive foi entender como é que eu funcionava.
A outra coisa que demorou para eu entender que dava certo era o que a professora Janine relatou bastante na fala dela, que foi o estudo em grupo. Então, esse negócio de estudar sozinho não é legal, né? Então, quando eu comecei a ficar mais na universidade, no lugar de almoçar e ir para casa, eu almoçava e ficava na universidade com meus colegas tirando dúvida. Uma dúvida que eu tinha que demorava, sei lá, 2 horas em casa sozinho para entender, às vezes o meu colega tinha entendido na aula e me explicava em 5 minutos. E eu ganhava muito tempo, sabe? Então, demorou um tempo para eu entender como é que essa dinâmica funcionava. Por exemplo, tem coisas que, como rir de inveja. Eu tinha colegas que viravam a noite com facilidade ímpar. Gente, eu tô com a câmera desligada. Pronto, câmera ligada. Então, eu tinha colegas que viravam a noite com a facilidade ímpar e eu nunca consegui virar a noite. Assim, me dava logo um sono e eu desistia. E depois de um tempo que eu fui entender que tinha outros métodos, sabe? Por exemplo, tem gente que tem que dormir 8 horas, né? Eu não aconselho para ninguém, mas eu sou um cara que eu fico bem dormindo pouco. Então, no lugar de virar à noite, eu passei a dormir menos, em situações mais críticas, né? Quando dava aquele aperto de semestre, eu passava a dormir menos. Então, tipo, dormia meia-noite, acordava 3 da manhã, ou dormia 3, acordava 6, não é? E aí eu fui entendendo como é que isso funcionava, as minhas potencialidades, como é que eu estudava bem para determinadas disciplinas, e para outras, como é que eu fui ajustando, né, com o tempo. Então, por exemplo, cálculo 1 eu fui para F, álgebra linear eu fui para F, matemática discreta eu fui para F, certo? Mas aí quando foi aqui, por exemplo, no segundo semestre, cálculo 2 já foi bem mais simples do que cálculo 1, porque eu aprendi a estudar em cálculo 1, estudar matérias de tipo de cálculo, né? Estrutura de dados foi novo, era professor novo, metodologia nova, então foi bem complicado, mas programação já foi mais tranquilo. Então todo semestre eu aprendia, com toda a disciplina eu aprendia alguma coisa e evoluía, e o curso foi ficando mais fácil ao longo dos semestres, né? E o limite foi esse quarto semestre, foi o mais difícil, assim, principalmente por construção e análise de algoritmos, que pra gente aí é PAA, não é? E depois de que eu passei em PA, a vida ficou mais simples, sabe? Eu já tinha levado tanta porrada que eu tinha aprendido a apanhar. Eu sabia cair, sabia me levantar mais rápido, eu sabia como é que estudava, eu tinha aprendido muito sobre como eu estudava e como é que eu funcionava, o que é que funcionava para mim, né? E já estava muito mais entrosado com o pessoal, estudava muito mais em grupo. Então, a partir desse quarto semestre, as coisas ficaram mais fáceis. Outra coisa. Nesse tempo todo, eu nem sabia se a UFC tinha naquela época serviço de psicologia, por exemplo, e eu não tinha uma Tamile e um Lucas na minha vida. Então, vocês têm esse serviço muito mais fácil, vocês conhecem esses profissionais, vocês têm contato direto, então aproveitem dessa ferramenta que vocês têm, porque, sei lá, se eu tivesse um apoio desse desde o início, talvez eu tivesse me entendido mais rápido, e a reação no curso tinha sido melhor. Eu tinha sofrido menos, não é? E aí, a partir dos semestres, por exemplo, no quarto semestre, eu lembro que foi o primeiro semestre, não, quarto não, mas a partir do quinto semestre foi o semestre que eu comecei a estudar do primeiro dia de aula. Porque aqui, no primeiro semestre, eu estudava, tipo, uma semana antes da prova, aí no segundo era, tipo, 2, 3 semanas, e foi aumentando, sabe? E aí no quinto semestre foi que se eu começar a estudar desde muito cedo, desde o primeiro dia de aula, eu preciso dormir, eu posso dormir mais, né, durante o semestre, não preciso ficar tão aperreado. E aí foi a partir daqui que eu comecei a estudar desde o início e melhorou aquela questão de sala de aula, porque eu consegui estudar a aula antes do professor dar. Então, eu já ia para aula com alguma ideia do que ele ia ministrar, e eu conseguia superar aquela minha barreira de ter dificuldade de aprender em sala de aula. Então é isso, aproveitem as potencialidades de vocês, entendam o que é que funciona para vocês, para essas potencialidades ajudar vocês a driblarem as dificuldades, certo? Bom, galera, beleza. Consegui superar essas dificuldades, aí no final do terceiro ano eu ainda não sabia o que eu queria da vida. Lembra que eu entrei sem saber o que eu queria, no final do terceiro ano eu continuava sem saber, e aí me indicaram um professor lá, olha, o que é que você quer? Você quer ir pro mercado ou você quer pesquisar, estudar essas coisas? E até então eu preferia estudar. Realmente, as matérias que eu gostava bastante de estudar, e eu não gostava tanto de desenvolvimento. E aí eu bati na porta de um professor, e esse cara foi meu orientador no resto da graduação, no mestrado e no doutorado. Eu dei muita sorte. Do primeiro cara com a porta que eu bati, foi o meu orientador da vida toda. E aí ele me disse, olha, e aí, o que você vai fazer no final do ano? Eu, boa ideia, professor. Faço ideia. Ele, você já pensou em fazer mestrado? Eu, o que é isso? Ele foi me explicar, e tá aqui eu, formadinho. Bagunçaram meu cabelo, mas é a vida. É uma fotinha da parte da turma. Esse cara tá na primeira foto comigo, não sei se vocês viram.
né? E hoje ele está aqui, e a gente foi colega de mestrado, e a gente foi colega de doutorado, e hoje ele é professor de Quixadá. Ele é vice-coordenador de CC lá de Quixadá, e eu estou na coordenação de CC aqui em Crateús, né? Bom, e aí eu fui para o mestrado, e aí deixa eu só falar rapidinho sobre o mestrado. Basicamente um conjunto reduzido de disciplinas, só que muito mais densas, muito mais profundas, só que eram disciplinas que eu gostava mais. Então, vamos lá, ensino médio você vê algumas matérias que você não gosta tanto, na graduação já melhora, a maioria do que você vê você gosta, tem alguma coisa ou outra que você não gosta, né? E aí quando vai enveredando, mestrado e doutorado, você vai mergulhando cada vez mais em coisas que você gosta. Então, aqui só para dar uma ideia das disciplinas do mestrado. E aí, beleza, vamos lá. Esse cara me deu um livro, né, quando eu bati na porta dele. Olha, lê esse capítulo aqui e me diz o que é que você acha. Gente, o difícil foi eu sair daquele capítulo. Eu fiquei, assim, apaixonado pelo aquele assunto. Eu queria entender porque aquelas propriedades funcionavam. E teve uma hora que eu disse, chega, eu preciso estudar para minhas disciplinas, eu tenho que controlar isso daqui, não é? E aí, sim, tá, beleza, eu gosto de pesquisar, tem que saber se a pesquisa gosta de mim, né? E aí a gente acabou escrevendo um artigo que foi aceito num congresso, e eu vou falar daqui a pouco de sonhos, né? Até então, galera, isso aqui era 2012, eu tava ali com 22 anos, eu nunca tinha saído do Ceará. E aí ele pegou, virou para mim e disse, ei, foi aceito lá o paper, que massa, professor, tu vai apresentar. Tá legal, onde é que é? No Rio. No Rio, pois é. E aí prepara os slides aí, tal, setembro você vai para lá, vai apresentar, dá teus pulos, né? E galera, eu vou mostrar, esse aqui é a capa do slide, né? Essa figurinha foi ele que fez, e essas aqui são as minhas. Gente, eu lembro que eu passei um domingo inteiro fazendo figuras, e eu não vi esse domingo passar, sabe? Para mim aquilo era apaixonante, as cores que eu ia colocar, como é que eu ia passar aquela imagem pro pessoal. Olha que aranha linda! Você tem medo da aranha dessa? Não tem como ter medo, porque ela, olha, ela aumenta o número de pernas, ela muda o número de cores. Nossa, é um negócio apaixonante, né? E aí, beleza, fiz isso, fui lá, apresentei, o pessoal deu risada das aranhas na hora que eu apresentei, tiraram fotos. Nossa, foi super divertido. Quando eu apresentei pro grupo, o grupo gostou muito, o grupo de pesquisa. Caras que eu tinha medo estavam lá falando, pô, ficou muito legal o seu trabalho. E aquilo ali, pô, então deu certo, né? Beleza, parece que a pesquisa gosta de mim também. Até o agradecimento eu peguei e fiz na coloração, da propriedade da coloração que eu estava apresentando. E aí, beleza, a pesquisa gosta de mim, eu gosto da pesquisa, mas pesquisador no Brasil é um tanto complicado, né? E aí, fui falar com o meu orientador, aí ele disse, olha, eu acho que do jeito que você apresenta, você daria um bom professor. Você vai ser monitor no próximo semestre. A primeira vez que eu entrei na sala da monitoria, aquele quadro que eu via todo dia parecia tão maior, sabe? E foi um desafio, assim, eu fiquei nervoso, tremi todo. Mas foi muito legal pensar em como é que eu vou passar isso para os alunos, né? Esses conceitos, quais os exemplos que eu vou abordar. E eu gostei muito daquilo e eu percebi que os alunos gostavam muito também. O professor me dava um feedback, né? Que os alunos estavam gostando muito da monitoria. Aí eu coloquei esse cartaz aí que colocaram no dia de prova, véspera da prova. O pessoal estava desesperado atrás do monitor para tirar dúvida, né? Aí eu coloquei essa figura porque na minha cabeça ficou bem marcado da minha época do mestrado. Para quem não percebe, né? Isso aqui sou eu, claramente. Né? Claramente sou eu. Tá, então foi o mestrado. E agora vem parte de sonho. Gente, eu já estava apaixonado porque eu tinha ido para o Rio de Janeiro mostrar um trabalho, certo? No final do ano, eu ganhei uma bolsa para passar 2 meses lá estudando. No INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma coisa fantástica para quem gosta de matemática. Assim, um paraíso no Brasil para quem gosta de matemática. E desculpe a qualidade das fotos, né? Porque naquela época a câmera não era essas coisas todas. Então, sabe, só para mostrar um pouquinho do ambiente de lá, a sala de aula no fundo tem plantinhas, a vista da floresta da Tijuca, assim, você tava ali, tava com a cabeça quente, aí você olhava para a floresta e, opa, beleza, recarregava as energias, né? No fundo tava isso aqui era uma sala de estudo, né? Tem uma mesa enorme, um quadrozinho para você estudar, e tava lá disponível, tinham várias salas dessas, vários corredores, vários quadros espalhados por todo o canto, tomava um cafezinho ali olhando para o mato, porque era bonito. Na Copa tinha quadro também, porque sim, né? Na sala de aula tinha 2 quadros, porque sim, também. Que a galera gosta de quadro. Biblioteca dava para estudar, mas dava para dormir também. Biblioteca grande, bonitona e tudo. Massa. E aí o que acontece? No final do ano, surgiu a oportunidade, porque meu grupo de pesquisa tem um contato muito forte com o pessoal da França.
E o meu orientador tinha dito isso quando eu entrei. E aí ele, olha, faz aí um curso de francês que vai que dá certo. Aí eu passei 2 anos e meio fazendo o curso, e aí apareceu a oportunidade no final de 2013. Aí eu fui para Brasília, tirei o visto, quer dizer, conheci Brasília, né, nessa coisa de tirar o visto. E beleza, partiu França, gastar todo o meu francês de 2 anos e meio. E assim, eu nunca tinha imaginado que isso seria possível antes de entrar na UFC, sabe? É surreal, parecia um sonho. A gente jogou as coisas no hotel e correu pro Porto para ver a cidade. E eu fiz o estágio nesse local, né, nesse instituto, o INRIA. Aqui são fotos do instituto, que é dentro de uma universidade. Então isso aqui é só para pesquisa, não tem aula lá, é só pesquisa realmente. Deixa eu ver aqui alguns espaços. Rapéus, porque sim. Isso aqui, gente, é a sala dos estagiários. Né? Eu, professor, não tenho uma sala dessa, mas os estagiários lá têm. Né? Então aqui ficavam os 3, né? Eu ficava aqui, o outro brasileiro aqui, e aqui ficava um chileno. Cada um tinha um computador, um telefone, a gente tinha direito a um notebook durante o período que a gente ficasse lá, né? Tinha todo o suporte a gente tinha um quadro na nossa sala, podia pegar quantos pincéis quisesse, papel para rabiscar, enfim. Tinha uma secretária para o laboratório, né? Era muito da hora. Uma vez me pegaram aqui em cima desse... Vocês estão vendo? Tem um banquinho. Para aproveitar mais o quadro e escrever aqui em cima, né? Eu fiquei um pouco constrangido, mas foi tudo bem. Eu aproveitei todo o quadro. Aqui tem uma máquina de café do lado de fora, então vez por outra eu saía, você escolhe o tipo de café, cappuccino, não sei o que, barará, barará. E do lado do café tinha um quadro, porque é isso. É instituto, a galera gosta de pesquisar, tem quadro em todo canto. A Copa tem quadro também, olha só, obras de arte, uma mesa de ping-pong. E aqui essa mesa também de jogos, a galera jogava damão, essas coisas aqui. Mais quadro, entre uma partida e outra de ping-pong, a galera jogava um quadrozinho. Deixa eu ver. Um aquário. Enfim, aqui era só para mostrar assim que não é porque é pesquisa que tem que ser aquela coisa caxia, sabe? Pode ser um ambiente descontraído, um ambiente divertido. Esse negócio do ping-pong foi engraçado. Uma vez eu tava de cabeça cheia, aí eu fui bater na sala de um cara. Ei, tu topa jogar uma partida só para parecer? Aí ele, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse laboratório existem algumas prioridades. E o ping-pong é a prioridade 1. Partiu. E a gente foi lá e jogou uma partidinha para desaluviar a cabeça. Galera, falando de sonhos e de coisas que eu nunca imaginei chegar. Sim, eu fui para aí com a bolsa do governo francês. O governo francês que pagou tudo. E assim, eu nunca imaginei nem ganhar a bolsa do governo brasileiro, imagino do governo francês. E aí eu aproveitei, porque tudo é perto, né? Na Europa, tipo, o Brasil é muito grande, a gente não tem ideia, né? Mas a Europa, as coisas são mais próximas. Então eu viajei para um bocado de lugares, Barcelona. Eu nunca imaginei. Eu fui conhecer o Castelão em 2009. Aí, tipo, em 2014 eu estava conhecendo o estádio do Barcelona, sabe? Essa bandeira aqui apareceu aleatoriamente no Coliseu, eu não sei, mas eu ouvi dizer que ontem teve jogo, alguém sabe o resultado? Se vocês conhecem das histórias do Conde Monte Cristo, esse aqui foi o castelo onde ele ficou preso, né? E a gente conheceu Chateau d'If. Aqui o outro brasileiro que estava comigo, o chileno, né? Só para mostrar o trio, que os estagiários, né, dava sexta-feira, partiu para algum canto, se a gente tivesse dinheiro sobrando no mês. E essas oportunidades que eu nunca, sei lá, lugares que eu via pela televisão, que eu nunca imaginei visitar, e a UFC me proporcionou isso, sabe? Não tem como... Mônaco, que eu cansei de ver corrida em Mônaco, quando eu estive lá, eu fiz questão de percorrer o circuito a pé, porque eu achava muito da hora. Isso aqui é uma festa das luzes, lá da cidade de Lyon, que a galera apaga todas as luzes e fica só os canhões de luz projetados nos locais. Isso aqui é em Grenoble. Esse cara aqui, ele recebeu a gente, ele está fazendo Ciências e Fronteiras, com um cara muito bom da área de teoria dos grafos, o Frederic Maffrey, que até faleceu recentemente. E hoje esse cara está trabalhando na Electrolux, em Estocolmo. Ele acho que é 1 ou 2 turmas mais novo do que eu. O maior efeito de Natal que eu já fiz na vida, o Louvre, né? E aqui eu acho que foi o ápice, assim, para quem estuda francês, para quem sonhou a vida toda com esse intercâmbio lá na França. Quando eu cheguei, eu olhei para cá, passou um filme na minha cabeça. Todas as noites que eu dormi pouco, que eu ia dormir meia-noite, acordava 3 da manhã, que eu acordava 3 da manhã, que eu ia dormir 3 da manhã, acordava 6, às vezes que eu chorei e minha mãe não viu.
enfim, sabe, toda a dificuldade que eu passei, de repente ficou pequeno, sabe? Eu achei, não, acho que dava para fazer mais até, só para garantir que momentos como esse aconteçam. Amsterdã, Londres, e aqui foi engraçado porque eu decidi passar a virada do ano no meio da rua, e eu descobri depois que você não faz isso porque é frio. Porque é frio. As pessoas não ficam no meio da rua porque é frio e eu fiquei, né? Então tá aí o meu cachecol na cara porque o meu rosto estava congelando. Mas tá aí a experiência para contar até hoje. King Cross do Harry Potter e tudo mais. Aí, gente, voltei e comecei uma série de congressos com os colegas do mestrado. Então, isso aqui foi em Natal. No final do congresso a gente sempre dava uma volta, dava um rolê pela cidade. Natal, Salvador, não sei se vocês conhecem essa figura aqui. Né? Professor Luiz Alberto. Salvador de novo, galera de Salvador. E aí doutorado, né, que já era um pouco mais complicado. E esse congresso aqui é o maior congresso da minha área. E nesse ano foi na Praia das Fontes. Foi organizado pelo meu orientador. Então estava todo mundo do grupo de voluntário, pregando plaquinha, banheiro para cá, pegando a gente no aeroporto. E foi uma experiência ímpar que a UFC proporcionou, gente de todo canto do mundo. E no meio desse congresso, era de segunda a sexta, na quarta-feira saiu o edital do concurso em Crateús. Aí na segunda-feira eu já peguei aqui a ruma de livros e comecei a viver, falando um pouquinho da experiência do concurso, que foram 45 dias iguais, certo? 45 dias que eu chegava 8 horas no laboratório, de domingo a domingo, saía meio-dia para almoçar, voltava 1 hora, ficava até umas 6 horas no laboratório, saía para jantar, voltava, ficava até as 10. E se repete no outro dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tive crise de ansiedade no dia da prova, pensei em não fazer. Na noite anterior à prova didática, me deu taquicardia, eu tive que parar o ensaio, porque o coração disparou do nada. Então foi assim, um estresse muito grande, eu espero nunca mais passar por isso na minha vida. Essa aqui foi um congresso em 2016, eu já era professor da UFC, com a galera da França, aqui é o Fred Ave, que foi meu orientador lá na França, galera do Rio. Não sei se vocês vão conhecer, mas tem um livro de estrutura de dados, um livro verde, do Jaime Schwarzfitter, que esse senhor aqui, que ele é um Jedi na nossa área, né? Então ele estava lá também, junto com uma galera muito boa, que me acompanhou a vida toda. A professora Cláudia foi minha professora de matemática discreta e estava na minha banca de doutorado, né? No primeiro semestre e no último momento da academia, por assim dizer. E aqui, vamos dizer assim, é o final da jornada, né? Foi quando, uma foto bem antiga lá do campus, quer dizer, nem do campus era lá no CREA. E eu só quero dizer para vocês que valeu muito a pena tudo isso. Foi muito sofrimento, foi muito choro, foi muita peia. Mas se eu voltasse, eu sofreria muito mais só para garantir que tudo acontecesse igual de novo, porque foi muito bom e valeu muito a pena. Eu só deixo, assim, de mensagem no final, o seguinte: eu acho muito bom sonhar, não é? Mas, como já diz o Belchior, viver é melhor do que sonhar, né? Então, alimentem sonhos que vocês estejam dispostos a pagar o preço, sabe? Porque todo sonho exige um preço para realizar. E o preço é caro, né? Então, é muita renúncia, muita abdicação, mas valeu muito a pena. Desculpem se eu estendi, desculpem se eu saí do tema, mas esse é o recado. Obrigadão, gente. Professor, foi maravilhosa a sua apresentação. Deixar a gente com os olhos brilhando. Imagina o pessoal da TI aí deve estar maravilhado. Mas eu queria só fazer uma pergunta bem rapidinho para você, porque foi algo que eu passei. Estando no nono semestre hoje, como eu estou, foi algo que eu passei e eu queria saber como foi com você. Você disse aí que começou a estudar muito desde o primeiro semestre, mas eu queria saber a partir de qual momento você começou a amar tanto o seu curso, você começou a admirar tanto o seu curso. Se foi no início, se a partir de alguma experiênciazinha você, não, realmente é isso que eu quero, eu estou no lugar certo. E é isso que eu queria saber. Sem áudio, microfone. Desculpa. Eu acho que foi a partir de matemática discreta, no primeiro semestre. Acho que foi a primeira cadeira que eu parei assim, cara, que cadeira incrível. E de vez em quando eu me pego pensando nisso, sabe? Como é que eu sou privilegiado
por o pessoal, sabe, não sei, eu estudaria matemática discreta de graça. Não é porque é a minha cadeira ali que eu vou fazer prova, eu estudaria de graça. As disciplinas que eu ministro, eu estudaria de graça. Assim, a galera me paga para eu dar aula daquilo, sabe? Então, assim, eu acho que desde o primeiro semestre, as primeiras cadeiras, as primeiras dificuldades mesmo, principalmente as superadas, foi encantador. E o mais impressionante, ressaltando o que eu falei no início, não era nada do que eu imaginava quando eu submeti o vestibular para aquele curso, né? E aí foi o erro mais acertado da minha vida. Muito bom, professor. Bom, gente, agora a nossa fala vai ser com a professora Tatiane. Ela é professora do curso de Engenharia Civil do campus de Crateús. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a Gabi, né, pelo convite, Leiane, para participar dessa roda de conversa, representando a Civil. Está sendo muito legal, né, estar conhecendo as experiências aí dos outros professores e estar aqui com vocês trocando ideias. Eu acho que agora, nesse momento, né, mais do que nunca nós precisamos desse contato. Eu acredito que a maioria de vocês estejam no início do curso, né, pelo que eu estou vendo aqui, dos primeiros semestres. E então, essa questão de, ao mesmo tempo que você está se adaptando ao curso, à universidade, a essa rotina, né, de estudo, você está se adaptando também ao ensino remoto. Licença, pessoal, deixa eu só aqui cronometrar, que eu esqueci, para não passar do tempo. Então, está sendo um desafio ainda maior, né? Mas eu acho que, e por isso que esses momentos são importantes, para que vocês percebam que vocês não estão sozinhos, né? Vocês podem contar com os colegas de vocês, que estão aí nas bolsas PAIP, né? Que tem essa finalidade de auxiliar quem está entrando agora, com toda a equipe de servidores, como o Renan falou, tem a Tamile, o Lucas, que agora vai sair, né? Mas tem a Tamile e outra pessoa que vai vir substituí-lo, que estão aí para auxiliar vocês. Então, a proposta foi falar um pouco sobre a minha experiência, né, profissional e acadêmica, um pouco sobre o curso. Então, para quem não me conhece, eu sou Tatiane Lima, eu sou engenheira civil, e ministro disciplinas aqui no campus da UFC, em Crateús, nos cursos de civil, ambiental e Minas, né? Eu sou cariuense, quem não conhece a cidade de Cariús, é um município aqui do estado do Ceará, que fica ali no centro-sul, próximo da cidade de Iguatu. Então, eu morei na cidade de Cariús até os meus 17 anos, quando eu saí justamente para cursar engenharia civil, em Juazeiro do Norte, que agora é Universidade Federal do Cariri, mas na época que eu entrei era um campus da Universidade Federal do Ceará, era o UFC Campus Cariri. Então, como foi a escolha do meu curso, né? Eu me identifiquei muito com o que os colegas falaram, que eu acho que realmente, na maioria das vezes, você escolheu o que você quer fazer, assim, para o resto da vida, né? Pelo menos inicialmente, e aos 17 anos não é uma coisa muito fácil. Geralmente você não sabe muito bem o que quer, né? Então, o que eu sabia também era que eu gostava muito da área de exatas, gostava muito de matemática, gostava de física. Então, o que definiu também foi esse lado, né, de gostar da área de exatas e as oportunidades que tinham próximo, né, de onde eu morava. Então, eu fiz 2 vestibulares ainda, fiz um vestibular numa faculdade particular para ciências contábeis e fiz um vestibular na URCA para economia e fiz o Enem. A economia e ciências contábeis eram no Iguatu e engenharia civil no Juazeiro do Norte. Então, eu passei nos 3, né, e fiquei aí na dúvida sem saber o que escolher. Acabou que eu escolhi engenharia civil, eu acho que muito pela questão da universidade, eu tinha muita vontade de estudar na UFC, era algo que eu não sabia que fosse possível, né, até me espantei quando eu soube do resultado.
E também foi algo que os meus professores me incentivaram, as pessoas ao meu redor me incentivaram para escolher, então foi a escolha que eu fiz, né? Mas não foi uma coisa pensada desde sempre. Quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser professora, ou então, às vezes, eu queria ser cantora. Mas aí, cá estou professora, né? E, com certeza, a universidade foi uma experiência bem transformadora, né? Tanto no sentido de contato com o conhecimento, né? Com assuntos que você nem sabia que existiam, do contato com pessoas diferentes, né? Que têm outras realidades, outras visões de mundo. Não foi fácil também, principalmente porque sempre fui, né, uma pessoa muito apegada à família, então deixar a minha cidade foi muito difícil. Então, acho que por isso, os primeiros semestres, eles foram os mais complicados, né, o processo de adaptação à nova cidade, ao curso, a uma rotina universitária, que antes eu não tinha ideia de como seria, foi a parte mais complicada. Mas valeu a pena, né? Chorei muito também, como Janine e Renan, mas faz parte. Durante o curso, vamos falar um pouco aqui como foi a minha experiência durante o curso de Engenharia Civil. Então, desde o segundo semestre, eu fui bolsista, né? Fui bolsista desde o segundo semestre. Trabalhei em projetos de ensino e de extensão, desde o segundo semestre até o último ano, que foi quando eu fui estagiar, né? Eu fui monitora da disciplina de probabilidade estatística, e foi nessa monitoria que eu tive a oportunidade, o primeiro contato, né, com o professor que foi meu orientador de TCC e meu orientador de mestrado. Eu acho que a minha área, né, que é recursos hídricos, eu vou falar posteriormente, eu enveredei por esse caminho, acho que mais influenciada por esse contato que eu tive com esse professor já na disciplina de probabilidade e estatística, que eu acho que vocês estudam no segundo semestre. Depois dessa monitoria, eu trabalhei em um projeto de extensão com esse mesmo professor na área de recursos hídricos. Então, o projeto ele era uma parceria com a UFC de Fortaleza, e o objetivo era mapear áreas de risco no município de Caucaia. E a nossa parte era fazer o mapeamento das áreas de inundação. Então, foi aí que eu tive um contato com essa área de recursos hídricos. Acabei fazendo o trabalho de conclusão de curso também nessa área, né, que inicialmente, quando eu entrei, eu nem imaginava que existia essa área na engenharia civil. O que engenharia civil tem a ver com água, né? Pensava assim, eu achava que engenharia civil era construir prédios, quando, na verdade, o curso ele é bem multidisciplinar, né? Ele tem várias áreas diferentes que vocês vão estudar ao longo do curso. Então, fiz o meu TCC com esse professor, também na área de recursos hídricos. Eu trabalhei com equações de chuvas, vocês vão estudar isso na disciplina de hidrologia. E daí eu concluí a parte do estágio, né? Estagiei 3 meses. Eu tive pouco contato com a parte de obras, né? Eu estagiei 3 meses numa construtora e 6 meses na prefeitura. Nessa parte da prefeitura, a gente ficava mais na parte de realização de orçamentos, de obras públicas. Era na Secretaria de Saúde, então a gente trabalhava com as hospitais, postos, os postinhos, né? Projeto, orçamento e o acompanhamento, né? A fazer as medições para fazer os pagamentos. Eu concluí o meu curso e aí eu já fiquei, devido a essas experiências, né, ao longo do curso, com aquela vontade de seguir na carreira docente, né? Foi uma influência desse meu professor e também acredito que do momento que eu fui monitora, né, da disciplina de estatística.
E acontece que eu tive a oportunidade, no mês que eu encerrei o curso, teve um concurso para professor substituto na própria UFCA, já era UFCA, né? Eu fiz esse concurso e passei, e surgiu, né, essa oportunidade, eu passei e fui trabalhar como professora. Foi aí que, foi por essa experiência, né, que embora tenha sido bastante desafiadora, principalmente porque eu comecei a trabalhar com alunos que antes eram meus colegas de sala, né, eram meus colegas de curso, e agora eu era professora de alguns deles. Então, eu acho que foi o maior desafio que eu tive ao longo aí da carreira docente. Totalmente inexperiente, mas essa experiência afirmou em mim essa vontade de trabalhar, né, como professora, de seguir a carreira docente. Então, eu fiquei por 6 meses como professora substituta, e logo depois eu fui para o mestrado, né? Eu sou mestra em engenharia civil na área de concentração recursos hídricos. Eu fiz o meu mestrado lá na UFC de Fortaleza, no PICI, no DEA, né, que é o Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, que fica lá no campus do PICI, em Fortaleza. É o mesmo que Janine está fazendo o doutorado dela. E aí, eu passei 1 ano morando em Fortaleza, foi outro desafio também, mudar de cidade, mas eu já tinha uma maturidade, né, já estava mais preparada para enfrentar esses desafios, e foi uma experiência incrível. Sim, na graduação eu também tive algumas oportunidades de viajar, assim, para congressos, conheci Salvador na graduação, conheci Recife. Então, são experiências que realmente mudam a vida da gente, né, a forma de enxergar o mundo, que nos capacitam, não apenas o processo de adquirir conhecimento, mas as vivências que a gente tem ao longo da graduação são muito importantes. Então, no 2º ano do mestrado, eu fui para o Juazeiro, voltei para finalizar a minha dissertação lá, e já comecei a trabalhar também como professora substituta. Então, trabalhei de novo na UFCA, trabalhei na URCA, como professora substituta no curso de tecnólogo em construção civil, e fiz uma passagem rápida por uma faculdade particular, né, porque eu estava trabalhando nessa faculdade particular quando passei nesse concurso para a UFC de Crateús. Eu também estou aqui apenas há 1 ano, né, eu cheguei aqui no ano passado, em março, passei no concurso no ano passado, e aqui eu ministro as disciplinas relacionadas a sistemas prediais. Então, vocês vão me encontrar lá para o 4º semestre, deixa eu ver o tempo. E nós vamos estudar a questão das instalações de água fria, instalações de água quente, de esgoto, instalações elétricas, de combate a incêndio. Então, é essa parte que eu trabalho aqui na UFC de Crateús. Em relação às experiências profissionais no mercado, além da experiência acadêmica, eu não tive nenhuma experiência profissional. Então, a minha experiência é basicamente acadêmica, né? Meu contato com as obras, por exemplo, foi apenas no estágio, né? E projetos, eu fiz alguns projetos na graduação, mas foi apenas isso. Então, a docência foi algo que foi acontecendo naturalmente, a partir das oportunidades, né, que foram surgindo, e eu fui me identificando com isso e não me arrependo, porque eu gosto muito do que eu faço, sou muito feliz fazendo o que eu faço aqui na UFC em Crateús. Então, pessoal, no curso de vocês vão passar por disciplinas de várias áreas, né? Como eu falei, o curso de Engenharia Civil, ele é um curso bem multidisciplinar. Então, nós temos a área de Construção Civil, que é a área mais conhecida, né? Que trata sobre projeto, construção, reforma de edifícios, de instalações urbanas. E aí entra também o acompanhamento das obras, materiais de construção, cronograma, orçamentos. Nós temos a área de transportes, né, que também faz parte da engenharia civil. Vocês vão trabalhar com a questão do projeto de rodovias, de estradas, de avenidas. E também o planejamento, né, dos transportes. A questão da mobilidade urbana, da acessibilidade.
Tem a área de saneamento, que vocês estudam a questão das redes, né, de água, tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, e tem uma disciplina optativa de drenagem urbana, também faz parte do saneamento. Tem a área, deixa eu ver meu tempo, de geotecnia. Essa área de geotecnia trabalha basicamente os solos, né? Então, é bastante importante a área de geotecnia, porque toda construção ela está em cima de alguma coisa, né? Ela não consegue fazer uma construção voando. Então, o estudo do solo, das suas características, se precisa de melhoria, é uma área também da engenharia civil. A área de recursos hídricos, né, que foi a área que eu fiz minha mestrado, e a área de estruturas, que é basicamente o projeto da sustentação, da edificação, das vigas, dos pilares, sejam eles de concreto, de aço, de madeira, né, que vão dar sustentação às edificações. Então, pessoal, para finalizar, né, que eu já estou aqui chegando no meu tempo, só queria dizer para vocês que vocês, nesse momento, principalmente, enxergassem a universidade como uma parceira, né, e não como um obstáculo que vocês têm que ultrapassar para conseguir um diploma e conseguir emprego, né, a universidade é mais do que isso. Ela exige de vocês responsabilidades, exige compromisso, dedicação, mas é uma oportunidade muito grande de transformar a vida de vocês, das pessoas que estão ao redor de vocês, das futuras gerações. A educação como um todo, ela é um instrumento muito poderoso de redução das desigualdades sociais, um ambiente em que pessoas diferentes, né, trocam conhecimentos, trocam vivências. Então, é isso. Queria dizer para vocês que se apropriem do conhecimento, né? Vamos resistir nesse momento juntos. Não é como se, na época, no dia da colação de grau, alguém viesse e dissesse: você está pronto, você é engenheiro civil. E uma varinha mágica e transformasse você no engenheiro civil, né? Você vai construindo esse conhecimento ao longo de cada dia, ao longo do curso, né? Então, se apropriem desses conhecimentos, transformem esses conhecimentos, apliquem esses conhecimentos, e nós estamos aqui para ajudar vocês. Acho que eu ultrapassei. Obrigada, gente. A gente que agradece, professora. Você falou um pouco de tudo. Acho que eu nem ficou pergunta, não tem pergunta no chat. Mas a pergunta que tem, eu vou deixar para o final, depois que a Simone falar, porque aí acho que todo mundo pode falar um pouco. E então a gente segue com a Simone para finalizar aqui com as falas. A prof. Tatiane, eu sei que tem um compromisso 5 horas, tá, Tatiane? Então, se qualquer coisa, se chegar no tempo. Tá bom, Gabi. Oi, pessoal, boa tarde. Olha, como era bom se tivesse essa varinha aí no final do curso, né? Só chega e plim, você está no ponto. Ai, meu Deus. Nossa, gente, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu estou aqui representando o curso de Sistema de Informação. Eu dou aula tanto o curso de Sistema de Informação quanto de Ciência da Computação, né? A gente compartilha, praticamente todos os professores lá compartilham, né? Essas duas áreas estão ali lado a lado, né? No entanto, meu curso é de Ciência da Computação, né? Na época que eu fiz, estava começando essa divisão desses cursos, dessas áreas, né? Sistema de informação, análise de desenvolvimento de sistemas, tudo. Então, era praticamente tudo Ciência da Computação, né? Depois que veio as outras áreas, né? Essa possibilidade de você se especializar um pouquinho mais, né? Mas, começando lá do começo, né? Antes de eu entrar no curso, né, eu entrei na universidade tarde, né, digamos assim, eu entrei tarde. Quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz ensino técnico profissionalizante. Eu fiz um curso de administração e depois disso eu fui trabalhar, né, então eu fiquei trabalhando no escritório, né, trabalhei um bom tempo no escritório e tudo. E aí, depois de um tempo que eu pensei, isso aqui não vai muito para frente não, o salário não era bom, né, não era legal, eu acho que eu devia ter entrado na universidade antes, tá? Mas, no entanto, toda experiência é válida, né? Foi muito válido, né? Tudo que eu aprendi na época, né? De trabalhar, tive que amadurecer rápido, né? Porque ali, terminando com seus 17, acho que o meu primeiro emprego, acho que eu estava com 17 anos, né? Assinei carteira e tudo, né? Então, a gente
amadurece. Eu também estagiei, né, na época do curso profissionalizante, eu estagiei com 15, 16 anos, né? Então, foi muito cedo. Então, a gente se força a amadurecer muito rápido, porque você começa a trabalhar com adultos ali no meio, né? Você não pode ser adolescente ali no meio. Então, você tem que amadurecer. Então, eu passei por isso, comecei a trabalhar muito cedo. Depois eu pensei, não, isso aqui não vai dar muito certo, não. Vou entrar no curso superior. Né? Então, comecei a estudar para entrar na universidade. E como a gente falou, na época não tinha o Enem como forma de entrada, né? Era o vestibular mesmo, normal. Sobre a questão de escolha do curso, né? A escolha do curso foi uma sugestão, na verdade, de uma professora, né? Eu nunca tive problemas com matemática e física, na verdade, sempre gostei muito, né? Então, sempre tem essa questão. Todo mundo que entra na área de exatas é porque gosta dessa área, né? O pessoal que não gosta de matemática e física sai logo correndo, né? Porque sabe que a gente vai encarar diversas disciplinas desse tipo, né? Então, se você não gosta, né, vai dificultar bem mais você entrar no curso desse. E daí eu escolhi sem assim, muita pretensão. Eu nunca tinha visto nada de computação, nada de programação, zero de programação. Era mera usuária comum, né, de computadores. E entrei num curso que é extremamente difícil, extremamente não trivial, né? A gente tem que mudar uma chave na cabeça para a gente começar a pensar em lógica de programação, e isso é muito estranho, né? É muito estranho porque a gente tem que dar comandos, isso não é como a nossa cabeça funciona, né? E o Renan falou que se apaixonou pelo curso no primeiro semestre. No primeiro semestre eu pensei, que merda, que é isso? Não, que negócio é esse? Onde foi que eu me meti? Quando eu comecei a ver a primeira cadeira de programação, eu digo, isso não é de Deus, não. Mas, assim, quando eu entrei no curso, eu já era mais adulta, eu não era nova, diferente de todo mundo que entra, tá ali com 16, 17, 18, eu já tinha 21, eu acho que é 21, né, bem, mas já era mais adulta. Então, assim, essa maturidade que eu já tinha, nossa, ajudou demais. Porque, primeiro, né, vocês viram o depoimento do Renan, ele teve aquela dificuldade porque ele era sozinho, né, era uma pessoa que estava ali. E isso é péssimo quando a gente está na universidade, quando a gente está numa mudança de estudo, que você sai do ensino médio e vai para o ensino superior, e muda muito, né, você não vai ter ali o seu professor ali no seu pé, né, tudo, não, é você que tem que fazer isso funcionar, você tem que fazer funcionar, então é diferente, né? Então, eu já sempre fui uma pessoa de fazer amigos, eu não tinha problema, então eu criei logo minha turma, eu fiz uma turma desde o começo, né? Então, e essa turma perdurou, ela até aumentou um pouquinho, né, e ela foi até o fim, né, e essa turma, né, com exceção de um ou dois, que por escolhas, nós terminamos em 4 anos, né, terminamos ali, mas porque a gente fez o grupo, né, a gente criou o grupo, e eu acho que isso fez tanta diferença, né, são meus melhores amigos eu fiz lá, né, porque quando o nosso curso era dioturno, nem sei como é que diz, era manhã, tarde e noite, né, então a gente podia ter disciplina manhã, tarde e noite, então a gente passava o dia inteiro lá, né, eu morava muito longe, né, nem me apresentei direito, gente, eu sou de Teresina, né, nem falei, fiz meu curso lá na UFPI, né, que é a Federal do Piauí, eu morava lá, né, então não precisei até esse ponto me mudar, mas eu morava muito longe da universidade, então se eu fosse pegar um ônibus para ir para casa, era 1 hora e pouco, né, que tinha que passar, então era o dia todo que eu passava lá, eu ia para lá de manhã cedo, almoçava no RU, ficava o dia todo e ia embora de noite, né, então, para você ficar assim, você ficar sozinho é muito ruim, né, você tem que ter seu grupo, né, então eu acho que isso fez tanta diferença, a gente se ajudou tanto, né, isso ajudou demais nas disciplinas, né, e eu acho que isso fez muita diferença, muita diferença. Então, a universidade, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha esses amigos, né? Então a gente passava pelas disciplinas mais esculhambadas, mas a gente passava bem. Mas não é que a gente não sofria, a gente sofria pra caramba. Mas a gente estava lá, juntos, estudando junto, fazendo trabalho junto, ajudando um o outro. E não quer dizer que um fazia e o outro pegava. Não, a gente fazia junto mesmo, né? Aprendemos bem. Então, assim, eu aproveitei demais esse tempo. Foi muito bom. O tempo na universidade foi muito bom. Conheci meu marido lá,
o Ítalo, né? O Ítalo também é de lá. Então, assim, eu adorei a universidade para mim, o tempo de graduação, né? Foi difícil, mas foi bom. Também tive meus momentos de sofrimento, de dormir até tarde, de chorar. Eu lembro que eu chorei porque eu fiquei de prova final em uma disciplina, né? E aí foi e era realmente assim, mas a gente passa por isso, né? A gente passa por isso. O importante é que você não pode pensar que aquilo ali vai definir você, né? Isso ele não vai lhe definir, né? Aquela disciplina, você vai, pronto, corre atrás, passou e funciona, né? Fez promessa, não, cheguei a esse ponto, não. Mas é importante isso, gente, essa questão de que a gente não pode se sentir o último de aquela coisa que eu acho que foi a Janine que disse, que a gente se sente burro, de, meu Deus do céu, eu não estou sabendo desse negócio. Não, calma, né? Calma. Assim, porque é difícil mesmo, né? O ensino superior é difícil e a gente tem que buscar maneiras lá, né? Buscar maneiras. Se não deu certo ali, se reprovou, tá, vamos de novo, né? Não pode desistir. A gente tem que ter isso em mente, né? Nada vem sem muito sacrifício, não, gente. As coisas a gente tem que sacrificar mesmo, botar para frente, botar para funcionar, né? O Renan chorou pensando que não tinha passado. Meu Deus do céu. Então, gente, então, depois que eu terminei, consegui terminar a graduação, terminei lá dentro dos 4 anos, né, dos 30 alunos que começaram, desses 36, né, terminaram dentro do prazo, mas não que os outros desistiram, mas foi ficando ali no caminho, né, foi atrasando um período ou outro, mas foi bacana demais, né. E aí, depois que termina, a gente fica naquela coisa, o que eu vou fazer depois, né? Vou procurar emprego, eu vou procurar mestrado. Na época não tinha mestrado lá em Teresina, né? Então, durante a graduação, eu fiz monitoria, eu fiz PIBIC, né? Projeto de pesquisa e tudo. O que eu fiz de projeto de pesquisa eu não gostei muito, que era pesquisa operacional, um negócio que é chatice danada, não gostei muito, né? Mas é bom que a gente vai descobrir as coisas, né? Então, tinha tido essas experiências, eu estagiei também. Renan, é chato. E eu também tinha feito estágio lá, trabalhei fazendo manutenção no site da UF, né? Então, tive aquela experiência lá. Então, a gente fica, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mestrado, eu vou trabalhar, vou procurar emprego. Eu só sei que quando estava terminando, eu não procurei emprego, né? E aí eu fiquei, eita, meu Deus, estava esperando, não sei nem por quê, né? Mas, no final de contas, eu acabei me inscrevendo. Fiz pós-comp, porque o pós-comp é uma prova que a gente faz para poder entrar na pós-graduação, né? Uma avaliação que a gente faz lá no final, que os programas de pós pedem, né, que a gente faz. Então, eu fiz pós-comp e tudo. Então, minhas notas eram boas, meu índice acadêmico era bom, eu falei, vou me inscrever no mestrado, né? Porque muitas vezes é uma questão de que você não tem emprego, vou tentar uma bolsa, né? Às vezes acontece isso, né? Então, entrei no mestrado lá de Natal, né? Então, eu fui para lá. Então, quando eu terminei, aí sim que eu saí de casa, né? Saí de casa a primeira vez. Fui para Natal, fazer mestrado lá. Para baixar sua bola. É verdade, aquela prova é horrível, meu Deus do céu. Serve para mostrar que você não aprendeu foi nada. Eu digo, você passou pelo curso, você não sabe de nada. Mas pelo menos eu vi que alguns programas de pós, eles queriam que você tivesse feito, né? Muitas vezes, eu não sei se nem todos os programas usam aquela pontuação, mas ele quer que você tenha feito, né? Em alguns é assim. Até porque, pelo que eu notei, o pessoal da computação não vai assim muito longe, né? Então, às vezes, fica sobrando vaga em alguns programas de pós-graduação, né? Diferente de algumas outras vagas, de algumas outras áreas, né? Que a concorrência é muito alta. Eu notei isso na época, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época era assim. Mas, assim, fui para Natal, fui fazer mestrado lá, e aí, assim, na época que eu estava lá,
era uma época, assim, das vacas gordas nas universidades, né? Tinha muita bolsa, tinha verba, digamos assim. Na verdade, é como deveria ser, né? Hoje é que a gente está no tempo das vacas magras, né, e tal. Então, na época, eu fui bolsista Reúne, que era um programa que tinha de revitalização, um programa de fomento das universidades que tinha bolsa, né, e essa bolsa você tinha que trabalhar, mas era um trabalho de docência, né, você tinha que trabalhar algumas horas auxiliando algum docente, né, então eu participei disso. Então, aí, além de eu já ter tido monitoria, mas eu participei dessa questão de dar aula, né, durante mais ou menos um ano, né, além daquele estágio docente que a gente tem, mas tinha as outras horas que tinha que cumprir, então fiquei mais ou menos um ano e meio nessa bolsa, então fui trabalhando na sala de aula, né, pelo menos eu tinha professores responsáveis, né, porque a gente sabia que tinha alguns professores que largavam a turma e deixavam com o bolsista Reúne para tomar de conta, né, no meu caso não, eles eram organizados, eles ajeitavam direitinho, tinham umas horas contadas, né, tinha uma certa organização e foi legal. Então, eu tive esse contato com a docência. Então, para mim, eu achei muito legal essa questão de dar aula. Eu não via problema nenhum se eu acabasse dando aula. Eu me via mesmo, né, dando aula, e isso eu acho legal, eu acho que as pessoas gostam quando eu dou aula, né, então eu acho que deve funcionar direitinho, né, então fiz o mestrado, terminei o mestrado, logo depois a área que eu fiz, o mestrado era uma área assim, bem complicada, assim, complicada no sentido de que é uma área que ela é assim, ela não é muito usada, ela não é muito popular, né? Ela não é muito popular. Então, tanto que o trabalho que eu fiz foi agregado a um outro trabalho. E quando a gente faz assim, é difícil a gente continuar esse trabalho, porque seu trabalho depende de outro, né? Como você, geralmente nos laboratórios tem muita parceria, né? Então, você tem 2, 3 alunos que estão trabalhando no mesmo projeto. Um faz uma parte, outro faz outra parte, outro faz outra parte, né? O meu era assim. Então, não tinha muito, assim, o que a gente estender para fazer um doutorado, que seria o ideal, é mais interessante quando a gente faz assim. Mas aí teve um outro professor que me convidou para fazer doutorado na área dele, e eu fiquei assim na dúvida, porque era uma área que eu não sabia nada, não sabia muito bem. E a gente começou a fazer o doutorado, só que, assim, depois de um tempo não funcionou muito bem, né? A gente viu que não estava tendo muita relevância e a gente parou, né? Resolvemos parar, porque às vezes você tem que ver se ele é válido mesmo ou não, se funciona do que você ficar fazendo uma coisa, que é só qualquer coisa e tudo. Então a gente interrompeu, né? Então depois disso eu fui trabalhei como professora substituta na Universidade Estadual do Piauí, né? De Lavra do Piauí, que é uma cidade do interior, em Piripiri. Trabalhei como professora substituta. Tinha uma pergunta, mas vou deixar para depois, tá? Não é interromper meu pensamento aqui. E voltando à questão de tempo das vacas gordas e vacas magras, né? No tempo que estava lá nas vacas gordas, eu lembro que tinha muita viagem para congresso, né? O pessoal listou essas coisas que a gente, né, apresentava trabalhos. Nossa, isso é tão bom quando a gente vai apresentar trabalho e a gente vai para outra cidade e a gente conhece outras pessoas. E isso é muito legal, essa troca que a gente faz, né, quando a gente vai em outros locais, né, só que aí depois começou a não ter mais verba, né, para a gente fazer isso, e aí a gente começa a pensar 2 vezes se a gente vai botar para publicar, ou vai publicar, vai o professor, porque o professor que tem dinheiro para pagar do seu bolso, do próprio bolso. Então, assim, tem dessas coisas. Mas na época que eu estava lá também, teve uma oportunidade também de eu ir para a França, fiz um curso de verão, na verdade, um curso de primavera lá, né? E isso pago pelas agências de fomento, né? Pago pela universidade. Nossa, isso era muito legal, né? Hoje em dia, infelizmente, assim, é uma pena que a gente está com uma verba tão escassa que aí priva os alunos dessas oportunidades, né? É uma pena. Mas é uma troca muito boa que a gente tem, assim, quando a gente viaja, né? Agora mesmo, no nosso grupo, no grupo da Lisier, do GATEC, né, a gente teve um artigo que foi aceito e vai ser virtual. E aí eu estava falando para as meninas, para as alunas lá do grupo, eu digo, nossa, gente, é uma pena que isso é virtual, porque a oportunidade que teria de viajar, de ir para lá, de encontrar todo mundo, isso seria tão bom,
né, de você ver os trabalhos dos outros lá, você conversar, você tem aquela troca, você faz aquele network, isso é tão bom. E aí, infelizmente, vai ser virtual, né? Mas é a situação, né, que a gente está. Bem, e aí, voltando então, para a gente não se alongar tanto, eu fui ser professora, né, na UESP, fui professora substituta lá, e aí depois tive a oportunidade de fazer o concurso para professor substituto aqui. Mas por que eu vim para cá, né? Porque lembra do Ítalo que eu conheci lá na UFP, né? Então a gente casou, estamos juntos até hoje. O Ítalo é professor aqui, né, da UFC. Para quem não conhece, o pessoal da engenharia, né, também é professor daqui. Então ele tinha passado no concurso daqui, né? Foi primeiro que eu. E aí a gente estava lá em Piripiri, né? Então a gente se mudou para cá, a gente veio para cá, para Crateús, e aí eu fiquei indo e voltando para lá, para Piripiri, né? Porque eu ainda estava sendo professora lá. Mas aí nesse meio tempo eu fiquei atrás de concurso aqui e tudo, aí eu fiz concurso aqui para substituto, consegui, entrei como professor substituto, e aí vim e ficamos morando aqui. E aí depois que terminou o meu, fiquei por 2 anos também, fui fazendo concursos para cá também, para outros, fiz concurso para o IFCE também, e nesse último que teve, né, eu também fiquei classificada, no final de contas, depois que eu entrei aqui, também fui chamada, né, para lá, mas claro, como eu já estava aqui, né, não tinha porquê ir para o outro. Mas, assim, nossa vida é cheia de altos e baixos, né? A gente tem muita coisa e é importante a gente ver que essas coisas fazem parte, né? Muitas vezes é muito fácil a gente desistir de várias coisas. Quando eu fui fazer, por exemplo, o Renan falou da situação de quando ele foi fazer o concurso, né? Que ele teve aquelas questões, né? Ficou muito nervoso, né? Teve umas crises, e isso é tão verdade, porque é tão estressante a gente fazer um concurso desses, né? É bem difícil a gente encarar, né? Porque é diferente de uma prova de concurso comum, que você vai num dia, faz uma prova e pronto, acabou, você espera o resultado, né? Para você fazer um concurso para professor, são várias etapas, né? Então, especificamente aqui, a gente faz uma prova subjetiva, né? Então, ele dá para você, vamos supor, 8 ou 10 ou 12 temas, né? Você tem que estudar ele, e aí você, no dia, ele sorteia, né, 3 temas e você tem que dissertar sobre eles, né? E dissertar é você escrever lá tudo que você sabe. Então, isso é tão estressante, é muito estressante você fazer isso tudo. E se você passar nessa prova, depois você tem a prova didática, né? Você tem que dar uma aula. Isso em 24 horas, né? Você sabe, você tem em 24 horas, você tem que dar essa aula, né? Imagina toda a tensão que você tem de fazer um concurso desse, né? E depois você ainda tem a prova de títulos, né, que é curricular, né, você vai mostrar seu currículo lá. Então, tudo é muito, muito estressante e muito cansativo, né, de fazer. Não é à toa que a gente tem essas crises quando vem fazer essas provas, né. Quando eu fui fazer as provas do IFCE, e fez promessa para passar no concurso. Meu Deus! Olha só, quando eu fui fazer a prova do IFCE, né, ela não era em dias consecutivos, né, ela tinha um passado de tempo. Toda etapa eu dizia que não ia fazer. Eu digo, não vou fazer, porque tem que ir, você tem que gastar dinheiro, porque você tem que se hospedar, porque você tem que viajar, é um gasto, tudo é gasto, e é aquela maior dificuldade. Então, toda etapa eu dizia que não ia fazer, e tudo. Mas fui fazer. O Ítalo ficava no meu pé, dizendo, vai fazer. E fui até o final, ainda fui chamada, né? Então fui pra lá porque já estava aqui, no final de contas. Então, gente, isso tudo é para dizer, não desistam. Olha, o fracasso faz parte, né? Mas você não pode ficar no fracasso, né? Você fracassa alguma coisa, junte a poeirinha, né? Bate os pés e segue para frente, porque não é só de acerto que a gente tem, não. A gente erra ali, a gente se desespera, mas a gente tem que continuar, né? A gente tem que ir, porque as coisas não vão vir de bandeja para a gente, não, gente, né? Algumas coisas tem, mas a gente tem que superar. Nossa, para mim foi muito difícil quando o meu doutorado não foi para frente, né? Foi muito difícil, chorei pra caramba, né? Fiquei assim, eu digo, meu Deus, que barra, isso não serve para mim, isso não dá certo, não sei o quê. Não.
flui, né? A gente respira, engole, vai para frente, procura outras coisas e depois eu vou entrar em outro, né? A gente vai entrar em outro, procura e para certo, e assim vai. Né? Então é importante isso, né? Não vamos desistir, né? Não vamos desistir. Lembra-se, quando eu trabalhava lá no comecinho, né? Trabalho lá no escritório, gente, o salário era muito baixinho, né? Quando você tem um curso superior, a chance de salário mais alto é melhor, né? É melhor. Então não desistam, vão até o fim. Vai ser difícil, né? Para alguns é melhor do que o outro, porque tem N situações, mas vale a pena, né? Vale a pena a gente ir até o fim, né? Então é isso aí, né? Não faço. Então é isso, gente. Obrigada pela chance aqui da gente estar compartilhando essas experiências. Vamos lá. Valeu. A gente que agradece, Simone. Gabi, se tu me permite, eu vou só me despedir, que eu vou ter que sair, tem uma reunião agora às 5 horas, tá bom? Então, tchau, pessoal. Foi muito bom passar esse momento com vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar aqui até o final. Até outra oportunidade. Obrigada por ter aceito o convite, professor. Tem uma pergunta aqui no chat que é até muito parecida com a que fizeram no YouTube também, que pergunta sobre essa questão da vida acadêmica e o trabalho, como conciliar isso. E até o menino cita no YouTube que aqui os cursos são todos integrais, né, praticamente. Então, ele faz esse questionamento aos professores. Fiquem à vontade para quem quiser falar um pouco. Vou começar aqui respondendo. É o seguinte, sabe? Como os cursos são integrais, eu acho isso bem complicado. Mas se você tivesse um curso, por exemplo, fosse noturno, né, ou só pela parte da manhã, que eu não sei também com que ele trabalha, né, qual é o ofício dele, né, porque assim, você viu aí Renan falando mesmo, né, dormia 3 horas, né, por dia. Isso é para um curso, né, então assim, é bem complicado, né, você trabalhar e fazer um curso ao mesmo tempo, mas você precisa saber que você tem que ter tempo para estudar, né? Não só o tempo da disciplina, não só o tempo da aula ali que você vai aprender, você tem que estudar em casa também. Então, assim, se você precisa realmente trabalhar, né, e aí eu faço essa questão, né, porque você precisa agora, sim, realmente ser bem planejado, né? Porque, digamos assim, se você deixar conteúdo ali sem estudar, acumulado, isso vai só tornar uma bola de neve e no final do curso, né, isso pode se refletir em notas baixas, né, em desempenho abaixo, porque realmente a gente precisa de estudar. E até porque a gente se prepara para ser um profissional, não somente com as disciplinas, né, mas a gente também tem que ter outras coisas que a gente busque fora. Sei lá, buscar aprender línguas, né, o inglês, buscar aprender alguns softwares, né, que são importantes para cada profissão. Então, assim, né, se você continuar com o trabalho, a questão eu acho que é planejamento, é cronograma, seguir à risca um cronograma de estudo. Certo, professor. Então, pessoal, eu aproveito. Mas algum professor quer falar? Teve uma pergunta aí, uma pessoa perguntando se dava para fazer todas as disciplinas de SI à noite. Praticamente todas as disciplinas, elas são, assim, colocadas para ser à noite. Às vezes acontece de ter uma ou outra, mas majoritariamente as disciplinas são à noite, do curso de SI. Simone, teve até outra mais acima que o professor Renan respondeu no chat. Ele já respondeu, não foi? Era de estágio, parece? Isso. Mas já foi respondida? Porque eu não vi, porque estava no meio, não, porque eu estava falando. É assim, trabalho num órgão público que possui uma seção de informática e trabalhar nessa seção poderia ser contado como estágio? Entra como estágio, o estágio não curricular. Mas ele entra. Se ele está sendo feito durante o curso, ele entra como estágio não curricular. E o estágio no curso de SI, Simone, pode ser feito no final de semana? Bem, aí depende de onde a pessoa está fazendo. Se for o estágio não curricular, porque depende de onde que a pessoa está
Se é numa empresa que ele está fazendo, é assim a pergunta, será? É possível fazer no finais de semana. Eu não sei se eu entendi bem, então, se é, porque assim, quando você faz um estágio fora, se for fora, numa empresa, aí depende, né, de onde você faz, se lá trabalha só no final de semana, geralmente é durante a semana. Eu acho que essa questão depende mais da empresa, como nos depende outros da cursos. empresa, de onde ele está fazendo. Porque o que vai contar Então, são as horas, conta são as horas, né, que ele vai trabalhar. Vai contar quantas horas ele vai ter. E aí, se é no meio da semana, no final de semana, não vai fazer diferença. Não sei se respondi bem a pergunta. seria isso. Então, pessoal, obrigado por ter aceito o convite. A gente fez isso com alunos e agora com professores, tentando fazer essa familiarização dos novatos com a UFC, mesmo estando distante da UFC. Agradeço e foi um prazer passar a tarde aqui com vocês. Bom, a Gabi já finalizou aí bem, então só me resta agradecer mais uma vez a vocês, professores, e aos alunos também que estão aqui com a gente. Sempre participam. Então, a gente espera que tenha sido um momento muito proveitoso para eles. Foi para a gente, que a gente já está terminando, mas para a gente foi muito importante a gente poder ter essa outra visão. A gente que já até conhece professores, já tivemos aulas com alguns, mas ver essa história deles de forma parecida que a gente já passou, do que a gente está passando ainda, é muito motivador. Então, a gente espera outros momentos como esse. Agradeço novamente a vocês, professores, e muito bom. Muito obrigada a todos, viu? Só vou agradecer também a Gabriela e a Leiane mais uma vez, e a todos aqui presentes, os discentes que ficaram aqui até o final. E foi muito bom ouvir o depoimento também dos colegas, ri muito aqui também, apesar do drama entre. Mas ri muito, foi bem divertido, viu, gente? Obrigada. Eu também agradeço, gente. Esqueci de agradecer quando eu falei. Agradeço a vocês pelo convite aqui, estar compartilhando suas experiências e aprender também com todo mundo, né? Como a Janine falou. E a gente também aprende. Foi muito bom aqui aprender com vocês. Agradecer também aos alunos que ficaram até o final aí. Um abraço para todos.